A gente tem que desenvolver a habilidade de entender o que é tendência e o que é moda. Correr risco e errar faz parte do jogo. Eu só tenho que saber monitorar, aprender rápido, né? Que é outra coisa que a Dai falou. Assim, eu tenho que ouvir o cliente rápido, tem que mudar rápido. A grande maioria das empresas não tem um marketing com um marketing estratégico e relevante. Não tem. Muitas vezes a gente pega uma liderança que não está acostumada, muitas vezes, com essa linguagem de marca, essa linguagem de comunicação abstrata, subjetiva, que pra gente é fácil, mas pra eles não. Então a gente tem que traduzir. Então eu preciso olhar pro meu cliente o que ele quer e eu preciso olhar pro mercado o que o mercado não entrega. Só que eu preciso olhar pra mim o que eu tenho vocação pra entregar. Eu vou pegar uma tendência que às vezes não tem nada a ver comigo, eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir ser relevante naquilo também. E isso a gente só faz botando a barriga no balcão mesmo, muitas vezes. Qual é o grande diferencial de um cara comercial? É a linguagem corporal, é a abordagem. O forte do cara não é uma tabela em Excel. O forte do cara não é isso, o forte dele é relacionamento. Que as empresas entendam que investir em marca muitas vezes vai ser a médio ou longo prazo, mas também vai ajudar o comercial lá na ponta, que muitas vezes ele vai ser o produto que vai se vender sozinho, porque o cliente vai dizer assim, não, mas eu preciso ter. A gente gasta muito tempo e muito dinheiro com BI e a gente às vezes se pergunta pouco para que eu quero aquilo, aonde eu quero chegar, o que eu quero resolver. Não existe transformação, mudança, tendência, o que seja, se a gente não tiver a cabeça ambidestra. Agora sim, sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando a segunda parte do nosso podcast itinerante, do Metamorfose Talks. Dessa vez a gente está em Blumenau, né? Para quem não sabe, ou para quem está acompanhando a gente no YouTube e no Spotify, a gente é um podcast itinerante com plateia. Além dos meus convidados que estão aqui, que vocês estão vendo aqui em vídeo, que vão estar falando aqui com a gente um bom tempo, a gente tem uma plateia aqui com gestores, com diretores, com pessoas da área de marketing e vendas que estão interagindo aqui com a gente também. Eu convido quem está assistindo agora para voltar à primeira parte, a parte 1, onde o Marco falou sobre o tema. Então, a gente falou muito sobre como adaptar planejamento. A gente vai falar muito aqui, na verdade, de como adaptar planejamento, como adaptar tendências ao nosso planejamento. Seja planejamento de venda, seja planejamento estratégico, o que a gente tem como objetivos dentro da nossa companhia. Então, eu convido as pessoas a irem na parte 1 do episódio, vai estar aqui no canal ou aqui no Spotify, assistirem, porque vai ter muito insight para essa troca que a gente vai estar aqui agora. Queria agradecer também um parceiro só nosso, a TOTVS. TOTVS está sempre com a gente, maior empresa de tecnologia da América Latina. Acredita, assim como a gente, que essas transformações não podem estar só no local. Então, por isso que ela é essa incentivadora de a gente sair da nossa sede lá de Orleans e vir para outras cidades, promover um pouco desse diálogo, desse debate e trazer informações e troca. Eu acho que a gente sai daqui com muito mais informação e muito mais conteúdo também. A gente, como eu comentei, né, e como tem na parte 1, o Marco falou muito bem, a gente vai seguir o papo dessa noite sobre como adaptar tendências dentro de um planejamento. E uma coisa que o Marco falou muito bacana é que tendência é muito diferente de modismo, né? Tendência é um olhar que eu tenho para o mercado, algo, um sinal que o mercado me dá, que pode fazer sentido, pode ter fit com o meu público, e eu preciso analisar isso e entender como é que eu trago para dentro da minha essência sem que eu desvirtue o meu foco. Então a gente vai falar aqui, e para isso a gente vai ter 3 convidados que têm, eu acho, cenários, vivências e opiniões diferentes para justamente enriquecer muito mais essa conversa. Aqui comigo está o Luciano, né? Luciano eu vou deixar o Luciano se apresentar, mas o Luciano é diretor-geral da IPEL, tem uma boa experiência em outras empresas também, vem de uma área muito voltada para a área de pessoas, visão de pessoas. E, Luciano, queria te agradecer por estar aqui já, antes de tudo. É uma honra estar aqui, foi uma indicação do Marco, né? Quando eu perguntei, quero alguém da área de pessoas, que tem uma visão de mercado, que tenha um olhar que eu acho que vai contribuir muito para esse tema, o Marco recomenda você. Então, Luciano, muito prazer e muito, muito grato por ter você aqui hoje. Obrigado, Edu. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo e as pessoas que estão aqui na plateia. Prazer estar com vocês, prazer estar dividindo conhecimento. Acredito muito que é nosso papel dividir conhecimento, porque nesses momentos a gente aprende, a gente traz e a troca é importante. Como você disse, eu tive uma jornada importante na minha carreira na área de gente, né? Hoje eu sou o diretor-geral da IPEL. A IPEL é uma indústria do segmento tixo, né? A gente produz papéis para fins sanitários, papéis higiênicos e para consumo em supermercados, né, para o cliente final e também para indústrias, shopping centers, restaurantes, bares. Então esse é o segmento da nossa empresa. E a ideia hoje é a gente estar aqui trocando um pouco de papo sobre isso. E o curioso, Marco, é que eu estudei esse assunto.
Eu fiz um curso de formação em ambidestria, de análise de tendências, então assim, é um tema que eu acredito muito, então acho que vai ser um debate legal. Vamos a fundo aqui depois, a gente vai trocar uma ideia. Aqui com a gente também tá a Raquel, queria agradecer porque a Raquel até perguntou quem foi a indicação, né, de vir pro podcast. E eu admiro muito o trabalho da Círculo, e depois quando eu descobri que você era designer, que trabalhava já na área, e quando eu vi muito da sua trajetória, assim, poxa, eu acho que escolhemos a pessoa certa para estar aqui com a gente. Então, Raquel, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Quero conhecer depois a equipe lá com 32 pessoas, lá conhecer um pouquinho de como funciona, mas a Raquel é diretora de marketing e produto dentro da Círculo, né? Raquel, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Edu, obrigada pelo convite. Também agradeço por compartilhar um pouco essas trocas. Eu gosto muito, além de diretora da Círculo, sou professora também, já fazem alguns anos, sou designer de produto como formação e sempre atuando na área de design, e mais recente, desde o início do ano, assumi o desafio de estar à frente, né, do marketing da Círculo. E tendência é uma das coisas que sempre me moveu também. Então foi muito legal quando tu fez o convite, que tu comentou sobre o tema. Eu disse, nossa, tô em casa, porque gosto muito de tendência, já estudei, já dei aula também sobre isso, e acho extremamente pertinente alinhar, né, realmente o planejamento estratégico às tendências, ter esse olhar de futuro, fazer observação de sinais, né? Então, acho que vai ser muito legal. E para quem já acompanhou a parte 1, né, mas para quem não acompanhou ainda, grande amigo, grande parceiro, Marco, que foi difícil ter agenda, por isso que a gente veio para Blumenau hoje, porque consegui pegar esse cara, ele já está quase morando aqui, né, mas conciliamos a agenda para conversar com um grande parceiro aqui, que o Lucas, que está aqui também nos apresentou, Marco Oliveira, da O4B, a grande consultoria de planejamento estratégico, acesso ao mercado, e que é um prazer estar junto com você em vários trabalhos e também aqui nessa edição de hoje para falar sobre esse tema que eu acho que você vai ter muita propriedade para entrar, né, Marco? Legal, obrigado, Edu. Boa noite a todos de novo. É um tema empolgante, assim, a gente gosta muito de tratar do tema, sair um pouco do temas mais tranquilos, né? Não é tranquilo executar, né? Não é tranquilo, se pode dizer tranquilo, né? Que hoje o Lucas estava falando que a gente está com a agenda corrida, pode falar que a agenda está corrida, né? É uma coisa que não está tranquila. Mas o planejamento estratégico, a discussão do planejamento estratégico, principalmente para a nossa cultura, que é um negócio difícil de tratar. As pessoas não encaram muito isso de forma estruturada. Então, falar do tema, ter a oportunidade de trocar ideias sobre o tema, falar de tendência, para mim é um super prazer. E eu gosto de conectar isso muito com essa história do foco no cliente, né? Para mim, tendências de cliente fazem um capítulo importante para a discussão de planejamento estratégico. É um prazer estar aqui, espero que a gente tenha uma boa troca. Vamos fazer um combinado, assim, eu vou fazer um pouco da mediação, eu tenho muito mais a aprender aqui com vocês do que contribuir hoje, principalmente, mas eu vou pedir para você puxar aqui comigo e mediar também. Pode ser? Porque eu acho que vai ter mais propriedade. E eu queria começar fazendo uma pergunta, tanto para a Raquel, quanto para você, Marco, e tanto para o Luciano também, a respeito justamente disso. A gente falou de tendência. Você falou na parte 1 muito, né, sobre a questão de olhar muito do consumidor, mas eu queria esse aspecto de vocês, assim, onde que eu olho, ou como é que eu posso ler, ou onde que eu vou ler, observar tendências. É dentro da minha cultura, é olhando para a minha cultura, para o meu core, é olhando para o meu consumidor de fato, é olhando para o mercado. E qual que é a visão de vocês dentro disso? O que é preciso para isso? Luciano, Raquel, se vocês quiserem já contribuir, fiquem à vontade. Bom, vou começar então. Acho que eu não apresentei também a Círculo, vou iniciar falando um pouquinho sobre quem que é a Círculo. É uma indústria de Gaspar, que é aqui pertinho de Blumenau, de 87 anos, e que a gente desenvolve fios para artesanato. O que são esses fios para artesanato? É realmente aquele fio para desenvolvimento de crochê, tricô, macramê e todas as técnicas de artesanato que envolvem o têxtil, né? Que envolvem fios. Ou seja, é um mercado de nicho, é um mercado tradicional, e um dos pontos que fez a Círculo hoje ser líder de mercado, então ela, hoje quando tu fala em técnicas de tricô, técnicas de crochê, provavelmente a mãe ou a avó vai lembrar da Círculo, né? Foi justamente isso, porque ela sempre teve muito o foco no consumidor final, sempre muito contato com a artesã, né? Aquela que faz, que desenvolve, ou a robista que a gente fala,
fala, né? Quando ela não faz aquilo para um consumo, mas ela faz voltado para o hobby, sempre foi esse olhar muito voltado para o consumidor final. Inclusive, uma das grandes viradas de chave da Círculo foi mais ou menos em 2009, onde foi feita uma pesquisa de tendências para entender quem que era esse consumidor final. E na época ela tinha um slogan que era lazer com prazer, algo nesse sentido, que era realmente, se identificava que essa consumidora era aquela que fazia o tapete para o banheiro, que fazia, ainda era muito voltado para o decor, que a gente fala, né, para a almofada, para o tapete, para a manta, não era tanto a moda, fazia só os biquinhos das roupas, né, e se entendia que era essa a consumidora. E aí foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi identificada que, na verdade, a grande consumidora, ela não fazia por hobby, ela fazia como segunda fonte de renda. E aí começa a mudar muita coisa, né? Desde direcionamento de produto, direcionamento de comunicação, porque não era mais aquela senhorinha que ficava em casa fazendo crochê. Era uma mulher que realmente ela era uma empreendedora e que ela ganhava dinheiro com aquilo, né? Então, se ela tinha um fio e uma agulha na mão, ela gerava renda, ela gerava valor. Então, a preocupação, de fato, com o produto que era desenvolvido, com a estratégia, com a comunicação que era feita, começou a mudar. O próprio posicionamento acaba te exigindo uma mudança, né? Isso mesmo, o próprio posicionamento. Hoje a gente já sabe que a grande consumidora da Círculo, ela é a empreendedora, é a artesã empreendedora, seja como primeira fonte de renda, como segunda fonte de renda, e faz com que a gente tenha uma preocupação, de fato, com o quanto que vai custar o novelo, quanto que ela vai conseguir comprar a agulha. Então, esse foco no consumidor final, de estar atento, de entender o comportamento, do que ela está buscando, as novas técnicas que estão surgindo, foi uma das coisas que fez com que a Círculo se mantivesse, né, num meio tão tradicional e continuasse com a liderança de mercado, né, que ainda esteja, né, nessa liderança. Raquel, uma pergunta aproveitando da Círculo em específico. É uma empresa que tem mais de 70 anos, né? A gente sabe muito bem disso. Era um público, e hoje a gente vem falando e vem vendo esse movimento de mudança de geração, né? Como é que ela se adapta dentro disso, sem perder esse core que ela tem, vamos falar, um pouco da tradição que ela carrega, mas como é que ela traz esse olhar para o novo, para novas... Porque provavelmente muda também esse olhar das novas gerações sobre talvez renda, talvez lazer, talvez outras coisas. Como é que ela se posiciona hoje olhando para isso? Então, são vários movimentos assim, que estão sendo feitos, que já vêm sendo trabalhados, olhando ainda mais, né, com atenção para isso. Um dos primeiros movimentos que foi feito, eu acho que foi também uma das sacadas interessantes da Círculo, foi que, em função de estar sempre olhando esses sinais, olhando o mercado, como que ele está se movimentando, mais ou menos 2015, começar o próprio marketing, né, que é uma mola propulsora lá da Círculo, começou a observar um movimento de uma técnica nova que estava surgindo, uma técnica de crochê nova, que é o amigurumi. Para quem não conhece, é uma técnica japonesa de crochê circular, que permite que, além de você fazer, que permite que você consiga fazer bichinhos, você então consegue fazer uma representação tridimensional de algo através desse crochê circular. E isso começou um movimento que veio do Japão, mas começou a pincelar, né, em alguns lugares no Brasil. Algumas artesãs começaram a fazer, trazendo de fora, e a Círculo observou essa técnica que estava despontando, e que existia um pessoal mais novo se conectando, porque era algo muito diferente, não era só, né, aquelas tapete de flor tradicional, né? Você conseguia fazer o seu personagem preferido com essa técnica. E aí, observando isso, testaram com alguns fios tradicionais que a gente já tinha no portfólio, mas que ainda não era o ideal. E aí, então, se chamaram várias artesãs, colocaram em contato com o P&D e começaram a testar para desenvolver qual seria o fio ideal para a técnica, né? Então, que tivesse a torção correta, que desse todas as condições para desenvolver melhor essa técnica. E aí, junto com essa consumidora, junto com várias artesãs, desenvolveram o fio amigurumi, que é um fio de algodão, que tem todo um tratamento especial, que ele fica
se torna o fio ideal. E aí fizeram o registro da marca até, então a gente tem a marca registrada Amigurumi, então quando pensa em fazer Amigurumi, a gente tem o fio, e isso se transformou numa família muito grande, com outros fios, e é uma técnica que tem que se conectado muito com as novas gerações, porque justamente foge daquele crochê e do tricô tradicional. Então essa foi uma das grandes sacadas, né, entre outras, assim, de observar o mercado no sentido de trazer para o mix não só o fio, mas a solução completa. Então a gente tem um portfólio gigantesco com tudo que você precisa de ferramentas para desenvolver variadas técnicas. A gente tem uma solução hoje também que é muito legal, que é o kit pronto, porque a gente identificou que essa nova geração, ela não queria ir lá e comprar o novelo, né? Uma venda muito consultiva, você comprar o novelo, a agulha, a receita. Então a gente tem alguns kits que vem tudo pronto do Amigurumi para você conseguir fazer aquele bichinho. Então vem a quantidade de novelo, vem a agulha, vem a receita, vem o vídeo para você conseguir abrir e desenvolver aquele bichinho. Então, assim, foram vários produtos e movimentos que foram, de fato, trazendo a Círculo ainda, se mantendo, né, nesse espírito do tempo, né? E recente agora, até com a minha entrada, a gente fez uma pesquisa de tendência com uma empresa de São Paulo, bem grande, para justamente a gente tinha várias ideias, tá, mas tá indo para lá, tá indo para cá, esse consumidor tá se movimentando assim, X, Y, Z, não. Vamos fazer uma pesquisa para justamente alinhar a nossa rota e a gente ter mais certeza nas nossas decisões. Então, foram vários movimentos, assim. Não sei se eu respondo. 100%, sim. Como é que vocês veem essa questão, Luciano, Marco? Existe risco também no meio disso, né, quando você olha para a tendência, porque por mais que você tenha dados, por mais que você consiga olhar esse panorama, entender esses movimentos de mercado, ainda é de certa forma, uma aposta, vou falar assim. Qual que é a percepção de você sobre isso, Marcos, se quiser falar um pouco? Acho que o Marcos tocou num ponto importante, assim, né, que a gente tem que desenvolver a habilidade de entender o que é tendência e o que é moda. Exato. Bom, né? E acontece muito desses altos e baixos de modismo que às vezes geram um movimento enorme, né? A gente viu isso em escala mundial com o metaverso, né? O metaverso fez uma onda toda, criou um cenário e hoje o tema acomodou e está num ambiente bem mais restrito, eu diria, né? Muito mais no mundo dos videogames do que no mundo corporativo como se imaginava lá atrás. Então acho que um dos cuidados é olhar para isso. Mas daí a gente olha assim e diz, cara, mas eu sou de um segmento, de uma indústria B2B que faz papel higiênico. E o que eu estou fazendo aqui para discutir tendência, moda, futuro, né? Assim, cara, papel higiênico vai existir sempre, vai estar sempre na nossa vida, é isso mesmo? O que eu vou inovar dentro do papel? O que eu vou inovar, como é que eu vou inovar? Mas, na verdade, eu vivo uma experiência de transformação e a gente, curiosamente, fez uma análise de tendências, né? Olhou para ver quais são as tendências do nosso segmento e a gente vive uma transformação gigantesca, que pode parecer invisível, né, para quem olha, mas para o nosso modelo de negócio, porque a gente nasceu indústria pura, fabricar papel e vender papel no B2B. Só que o segmento veio vivendo uma transformação e a gente foi percebendo essa transformação e foi mudando o nosso modelo de negócio. Então, hoje, a gente nasce indústria com foco no produto, né? Hoje, a gente vive uma transformação e diz assim, agora eu quero dar foco no cliente. Então, o que eu preciso oferecer para esse cliente? E aí, tu comentou da solução completa. Eu acho que a solução completa está em todas as empresas, sabe? Porque eu trabalhei na Portobello e a gente discutia lá o mix da solução completa para o cliente, que era vender a cerâmica assentada, o móvel em cerâmica, então e ter o metal para poder vender a cerâmica com a solução completa para o banheiro. Daí eu vou para o segmento do papel e a gente diz assim, a solução completa do cliente, quando eu vou atender um varejo menor, ele não quer só o papel higiênico, ele quer o papel higiênico, ele quer o lenço umedecido, ele quer o lenço facial, ele quer todo o conjunto, porque aquele cliente precisa que eu resolva a vida dele de forma mais prática. Então, hoje, a gente é uma empresa em transformação, porque não é simples fazer essa virada de modelo mental, mas nós somos uma empresa em transformação, botando o cliente no centro, revisando toda a nossa visão de negócio para o cliente no centro. Tem uma diretoria de digital para a gente poder ter a gestão de dados e fazer o nosso Big Data e
para enxergar e ter mais e ser mais assertivo na escolha do que o cliente quer, ler o cliente, então comprando dados de mercado para entender o que o cliente, para onde o cliente está indo, para a gente também seguir com o portfólio atrás do cliente. Temos uma área completa de outsourcing, né, para a gente levar essa solução completa para esse cliente. Então, as mudanças dos modelos de negócio acontecem em todos os negócios, inclusive dos mais tradicionais, como é o nosso caso, né? Então, o cuidado é, para você fazer uma escolha de portfólio, por exemplo, não dá para fazer uma escolha de portfólio sem dados, sem análise de mercado, sem entender para onde aquele produto está indo, se aquele produto ele veio para ficar, porque tem produtos que vêm e vão. Se você faz um investimento em máquina, um investimento em desenvolvimento e depois aquele produto não se consolida, você fica com o bico. Então, eu acho que o trabalho de gestão e de buscar dados para fazer essa análise. Você vê, nós somos uma empresa, uma indústria, que completamos agora 2 anos com a área de digital, terminamos de fazer a sanitização dos dados para começar a explorar o mundo de IA. Então, a gente vai começar a explorar o mundo de inteligência artificial agora, e daí estamos sensorizando a fábrica toda para que a gente tenha a fábrica sempre mais eficiente, enxuta, e para que a gente possa fazer aquilo que o cliente precisa na maior velocidade possível. Não é mais lote grande de produção, é lote pequeno, foco no cliente. Então, é uma mudança muito drástica de posicionamento para sobreviver nesse mercado, porque se você não nichar o teu negócio e ficar no negócio de massa, a disputa vai ser sempre preço. E dá para criar diferenciação em qualquer segmento. Então, nós estamos nessa transição, nesse momento de transição. O bom do que você fala, assim, que dá de analisar muito, é que, de fato, você entende o seu cliente, entende como a indústria consegue criar uma proposta de valor ali dentro, indiferente do produto, né? Mas olhando, claro, o core da indústria, o que ela tem vocação, o que ela tem potencial para ser, no caso de vocês papel, no caso da Círculo Linha, né? Mas olhando eu sempre digo para o problema do cliente de uma maneira mais completa, né? Tipo, você já consegue criar um vínculo ali de marca, você já consegue criar um vínculo de negócio. Então, é muito mais fácil você levar, mas, na verdade, o cliente quer que você leve mais soluções, né? Do que propriamente ser uma oportunidade. Você está criando valor, gerando valor para ele ali dentro disso, né? Marco, contribui com a gente nisso, sua opinião. A tua pergunta é onde que eu busco fonte de informação e como é que eu traduzo? Primeiro que a gente tem que ter a prática, né, de olhar para a informação. A gente tem pouco isso. Primária, secundária, a gente não trabalha muito com dado, né? A gente tem uma dificuldade danada de parar para entender os indicadores, as informações, para transformar isso em alguma ação pragmática, alguma coisa que mexa o ponteiro do teu negócio. Então, eu acho que escuta cliente. Eu ouvi o pessoal da Bali lá, a gente teve um evento do LEAD, e ela falou uma coisa, é da Daiane, né? A Dai teve um episódio aqui, depois o pessoal voltar para assistir. A Dai falou 2 coisas que eu acho muito interessantes, uma delas tem a ver com a tua pergunta. Uma é, eu acho que ela faz isso com muito brilhantismo, que é ter escuta ativa para cliente. Eu tenho que ter tempo dedicado com qualidade. Eu chamo de momento mágico, né? Que é de ouvir o cliente. O que ele te fala é super rico. Eu tenho que ter tempo para ouvir, com qualidade. E a gente está sempre com pressa para executar. E aí eu não invisto o tempo no momento mais importante, que é ouvir o cliente. Então, eu acho que a primeira coisa é você tem que ter tempo de qualidade, de escuta do teu cliente, do teu mercado. Isso é uma fonte riquíssima para você entender o que esse cara pensa e como é que ele vai mudar o jogo. Tem empresas que são especialistas em gerar relatório de macro tendências e tendências. Tem que ler. Né? Então, tem que investir tempo, e eu acho que liderança tem que fazer isso, é investir tempo, de novo, a parada do dia a dia e ler o relatório, entender o que tem ali, tentar traduzir aquilo que está ali. E é free, né? E é livre. É free. E agora, e é free, tem um monte de coisa disponível. A Inova, semana passada, na quinta-feira, depois quem quiser ver, entra lá no site da Inova, eles acabaram de disponibilizar o novo relatório de tendências. Cara, é super rico. Eles estruturam as tendências por blocos. Cada bloco lá tem lá uma profundidade muito interessante. Você começa a ler aquilo lá, peraí, mas como é que essa tendência afeta o meu negócio? Aí você combina essa informação de tendência com a informação da escuta do cliente, com as suas informações internas, você começa a montar um mapa que tem um monte de informação. Você
pelo menos tem que estar aberto para conseguir entender então, mas isso. Acho que o ponto é você ter tempo de qualidade, dedicar e entender que isso é importante. Se eu não entendo que isso é importante, não adianta. Se eu não consigo ter gente... Outra, os times têm que ter a qualidade da análise. O que a gente vê muito é um time muito bom de execução e uma turma que não para analisar. Se eu não tenho tempo, de novo, não adianta você entregar um relatório desse na mão de alguém que não consegue parar com qualidade para ler o relatório, para fazer as conexões com a realidade, né? Todas as áreas ali dentro também. Pois é. Aí quando a gente fala de planejamento estratégico e como é que eu conecto tendências, não é só na área comercial, né? Quando eu falo de tendência e vão impactar meu negócio, está impactando o negócio inteiro. É um jogo de time, não é um jogo de um indivíduo. Isso é onde eu vejo muita falha muitas vezes, porque cada bloco dentro da empresa acaba trazendo muito de um olhar individual, mas sem com esse senso de entender que a empresa no final é um bloco só, né? Tipo, o que vai para o cliente, o que vai como solução, que a gente falou, é uma entrega completa de todos os setores. Quando a gente fala muito em marca, essa é uma dor que a gente tem. Quando a gente fala muito em marca, a gente fala assim, não tem como, por exemplo, na área de comunicação, eu querer expressar um discurso, uma narrativa, se o restante da minha equipe, o restante do meu produto, o restante do meu time comercial, time de financeiro, qualquer área, não respirar dessa mesma essência, desse mesmo posicionamento, né? Então, conseguir unir isso tudo eu vejo que é um desafio também. Principalmente, eu acho que quando a gente fala de ler tendência, de analisar, de aplicar, porque muitas vezes a gente tem hipóteses do que pode ser feito, né? Mas e aí, como é que eu consigo trazer isso para a realidade dentro do meu negócio? Validar isso, sentir isso, ou criar um mínimo MVP para conseguir testar isso. E a gente nem está falando de coisa disruptiva, né? Você deu exemplo, tem coisas que estão lá e que eu tenho que traduzir para a minha realidade. Eu não quero virar, não necessariamente a minha cultura e a minha empresa que vai criar o próximo Uber, não necessariamente. Você comentou da Dai, quando ela gravou o podcast lá pra gente, ela parou num posto, a gente estava lá em Orleans, né? Ela parou num posto lá e ela viu que não tinha bala. Ela é a maior marca de energético do Brasil. E aí, o que você vê assim, poxa, tem que fazer uma pesquisa de mercado para entender. Não, ela parou para frente e perguntou, era um posto pequeno, dos próprios donos ali, por que não tem? Ela falou, porque ninguém veio me visitar. Ela, ligou para o representante e falou, marca uma visita lá, não tem gente atendendo aquela área. Então, é simples às vezes, né? É óbvio, né? Só que tem que ser dito, então alguém tem que ir lá e resolver. Marco, você falou de método de gestão para isso. Então, a gente está falando aqui de olhar, de analisar, de ter tempo, de qualidade. Mas como é que a gente poderia traduzir isso num modelo que a gente consiga ler ou interpretar e conseguir aplicar essas tendências por mais que sejam simples, mínimas? Como é que a gente pode fazer isso? Então, mas aí, cara, a gente tem vários métodos, né, para você transformar e fazer a leitura de tendências em questões mais práticas de planejamento estratégico. Então, e aí, de novo, eu sempre falo que a informação do método, ela está disponível. Bota na IA aí no chat GPT, fala assim, me dá aí 3 metodologias para... Tá lá. Tem acessível, né? Tá lá, e tem o desenho, vai te falar como é que faz. O problema, eu acho que não está na metodologia. A metodologia está disponível, não tinha no passado, hoje tem metodologia. Então, mas eu não tenho metodologia. Tem metodologia, não precisa nem de consultoria, tá? Eu estou dando um tiro no pé porque a consultoria, o nosso desafio, o nosso diferencial é botar foco, a gente vem zerado, eu não tenho o emocional, o amor, não tenho. Então, eu tenho case, eu tenho tempo, eu tenho disciplina, eu tenho um monte de coisa. E tem um método também. Tá legal. Mas método está disponível, está lá, a informação, relatórios, tem um monte de relatório de tendência aí que está disponível de qualquer segmento. Você dá pega lá, vai lá no chat GPT e fala assim, eu quero um relatório sobre tendências de empresas de branding no mundo. Cara, vai vir um monte de coisa, vai vir. Então, respondendo a tua pergunta, para mim, o desafio não está aí. O desafio é você ter uma governança que te provoque de tal forma que você tenha a agenda para discutir os temas de tendência e conectar o tema de tendência com a tua estratégia e mais do que isso, que você consiga executar e aprender. Se você não tem isso, não adianta. Outra, se a empresa não acredita nisso, acha que isso é boring, uma coisa que não vai acontecer, né? Não vai acontecer, não adianta. Parece que tem que ter algum movimento de mercado para buscar uma tendência. Tem um monte de gente se movimentando de forma tardia, né? A hora que chegou no momento que não tem mais o que fazer. A gente falou isso hoje, né? Então você pega lá o cara a gente deu o exemplo da Nokia, exemplo emblemático. O cara tava lá, tinha todos os sinais do mundo que o negócio dele ia desaparecer. Mas você bota um cara arrogante, sentado na Blockbuster, e tem outros, aí Kodak, tem um monte de exemplo de gente que desapareceu em empresas gigantes. Por quê?
Cara, o mercado tá lá, tá dando sinal, falando, vai mudar, tá vindo uma tecnologia nova que vai mudar o jogo. E o cara não faz nada. Então, assim, eu tenho que ter predisposição para saber que eu tô no risco o tempo todo. É a mesma coisa da pessoa física, né? Se eu tô, aí eu contei a história, né? Minha filha tem 17 anos, outro dia chegou para mim e falou, ai pai, agora eu vou entrar na faculdade, vou estudar mais 5 anos e acabou. Eu falei, o quê? Vou te contar uma história, você vai ter que estudar mais 70, 80, até você morrer, você vai estar estudando e aprendendo. E a empresa é a mesma coisa. Se você achar que ganhou o jogo, você perdeu o jogo no dia seguinte. Esse eu acho que é o maior medo falando de liderança e gestão, assim. Acreditar que chegou no topo, ou a arrogância, né, de chegar num ponto disso e entender que às vezes o movimento não pode mudar, a tendência não pode mudar. Falando até nisso, eu queria fazer uma pergunta para o Luciano em específico. O Luciano acho que vem de uma vertente muito de pessoas, né, de liderança, de gestão. Você já teve experiência em várias outras empresas também, né? Porto Belo, como você mesmo comentou. E como é que é, por exemplo, trazer esse olhar novo para dentro de uma empresa, muitas vezes quando a cultura não está muito alinhada a isso. Ali, o Marco comentou, muito vem da visão, da gestão, da governança ali dentro. Mas como é que você entra numa empresa, provavelmente, possivelmente, e aí você olha que a cultura não está aberta para isso? Qual que seria o seu conselho, a sua dica para a gente? E eu acho que assim, eu já tive algumas experiências em empresas familiares, a minha carreira começou na Ambev, então eu vivi um pouco de tudo, né? De uma empresa super estruturada a uma empresa familiar onde as decisões eram emocionais, puramente emocionais. Uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou discutindo sobre esse assunto é dizer assim, quando você lê a tua empresa, em que década ela está? Sabe, onde é que parou a gestão dela? Porque toda empresa tem gestão. Né? A gestão às vezes não é eficiente, a gestão às vezes não consegue resolver todos os problemas. Existe, né? Mas ela tem gestão, toda empresa tem gestão. Daí quando a gente fala de gestão, a gente parece que está falando de uma coisa que não é palatável, uma coisa que você não consegue, etérea, né? Mas porque todo mundo tem, se não tivesse a empresa não existiria. Mas a questão é aonde está o nível de conhecimento, aonde parou a gestão daquela empresa. Então eu já entrei em empresas que a gestão estava parada na década de 90. Então, assim, não adianta você querer fazer uma transformação cultural numa empresa que a gestão está tão atrasada. Acho que o primeiro esforço é trazer a empresa para os dias atuais, atualizar a gestão da empresa, né? Porque se atualizar a gestão da empresa passa por diversos pontos. Quais são as pessoas que ditam a cultura da empresa? Como que a gente influencia as pessoas que ditam essa cultura? Então, como que a gente traz elas para perto da gente? Porque cultura é uma coisa que ela vive em transformação. A cultura não é estática. Ela vai se transformando ao longo do tempo, né? E ela pode se transformar numa velocidade maior ou numa velocidade menor, mas ela vai se transformando. Ela não perde a essência. Eu acho que a essência, sim, o propósito, a essência da companhia, ela está lá sempre e ela é a que nós temos que cuidar e preservar. A cultura a gente tem que ir moldando ela para as novas realidades. Mas você não consegue mudar a cultura de empresa nenhuma de fora para dentro. Você só consegue mudar de dentro para fora. Então, ou você se veste daquela empresa para ajudar ela a se transformar. Porque, assim, a primeira coisa qualquer um aqui que vai vender uma coisa particular, vou vender um carro. Se eu chego numa loja e o cara começa a encher teu carro de defeito, você diz assim, eu não vou vender para esse cara. Porque, poxa, era meu carro, né? Então, assim, você entende? E aí, imagina você chegar numa empresa e começar a encher ela de defeito. Não, porque ela está na década de 90, porque ela não é isso, porque ela não é aquilo. Como é que tu vai transformar uma coisa que você mesmo está criticando? Então, a primeira coisa é se vista da empresa, enxergue quem são as pessoas que ditam e que ajudam a transformar a cultura e traga essas pessoas para dentro do jogo para que elas ajudem nessa transformação. E, às vezes, você tem que ter paciência porque isso demora tempo. E hoje o Marco comentou uma coisa que, para mim, assim, tem sido um debate interno meu, assim, né? Porque a posição de diretor-geral e de CEO, ela é uma posição infame para muitas coisas, né? Porque você enxerga tudo que você quer mudar, e você tem que escolher o que você vai mudar primeiro, e você tem que saber que tem mudança que você vai fazer daqui 3 anos, daqui 4 anos, porque não dá para colocar tudo isso e empurrar como se fosse um dominó, né? A empresa é feita de processos. Se você estica demais, ela arrebenta os processos. Então, como é que você vai construindo, estruturando e vai mudando gradativamente? Esse é um lado. O outro lado a gente vem só somando ao longo dos últimos anos. Porque as coisas, o mundo está ficando mais complexo. Você falou de bastante coisa aqui, né, Marco? Globalização, uma série de transformações de e-commerce, de mudanças que vem acontecendo no mundo e nas empresas, e essa transformação está deixando todas as empresas mais complexas. Mesmo a indústria,
né? Porque antes a gente falava assim, eu trabalhei 15 anos no varejo, a gente falava assim, o varejo é agitado, o varejo é uma loucura, não para nunca, não tem momento para respirar. Daqui a pouco eu vou para a indústria e digo assim, tá, mas eu estou pior que o varejo. Eu falei assim, mas que mundo, que VUCA é essa, né, que nós estamos vivendo? Então, essa transformação está acontecendo. Só que essa complexidade está sendo jogada onde? Toda no colo da nossa liderança. Então, quando tu pergunta como é que a gente ajuda, a primeira coisa, a gente tem que esvaziar a liderança. Porque o que está acontecendo? A gente está perdendo a nossa humanidade na gestão. Não sobra tempo. Então, assim, se eu não tenho tempo para conversar com as pessoas, para conversar com os colaboradores, né, com a equipe, eu vou ter tempo para pensar na estratégia? Eu não consigo nem dialogar com um colaborador porque eu não tenho tempo para isso. Eu vou fazer uma avaliação de desempenho, é um proforma. Vou fazer um feedback, é um proforma, porque alguém mandou. Eu não tenho aquilo construído de forma estruturada, né? Então, uma das coisas do curso de ambidestria que eu fiz foi dizer o seguinte, cara, separe a tua agenda. Pega um pedaço da tua agenda e dedica a tua agenda para o estratégico. Então, assim, tem que ter espaço na tua agenda para o estratégico para você empurrar um pouco da gestão operacional para fora, né? E a gente tem uma dificuldade que está nessas gerações que estão aqui, a dificuldade de delegar. Então, a gente vai somando, não delega, sobrecarrega a nossa agenda, não tem tempo para as pessoas e não tem tempo para a estratégia. Parece que aquilo que... Para onde isso vai nos levar? Né? Para onde está nos levando? Deixa eu pegar um ponto aqui, e a gente foi treinado no modelo mental, lembra, né? Academia, tudo meio que quadrado, né? Comando e controle. Isso mesmo. E agora eu chego pro cara e falo assim, tudo bem, não é mais isso. Agora eu quero que você me ajude a pensar. Senta aqui comigo, vamos pensar na estratégia. Espera um pouquinho, mas até onde você falou que eu tinha que obedecer o que você mandava fazer? Então tem uma turma que não está pronta para isso. Também não dá para cobrar. E aí eu acho que tem uma questão, a Raquel estava falando do liderar, tem um pouco a ver com ter um pouco de didática para tirar essas pessoas desse ambiente mais confortável, né? E trazer para um ambiente que às vezes é desconfortável para aquela pessoa e para a empresa. Pensa o seguinte, as empresas que têm 30, 40, 50 anos são empresas de sucesso, não são? Gerando margem de EBITDA, gerando emprego, tudo. Cara, você vai chegar para ele e falar assim, olha, tudo bem, o que veio até aqui, tudo bem, mas daqui para frente, não dá para repetir essa receita. Então, essa questão da cultura é super difícil de mudar. E leva tempo, né? Tem que ser muito cuidadoso, né? Só falando um pouco essa questão geracional, porque... uma das coisas até que me faz continuar na docência é justamente isso, porque a gente está sempre acompanhando, né, essa geração. E uma das coisas que eu percebo da dificuldade justamente da liderança, ou falando aí da geração Z, que é uma geração que já nasceu digital, e fazer, como é meio estranho dizer, mas fazer elas pensarem ou buscarem informações diferentes, que se conecta muito com a questão da tendência, né? De a gente estar observando os sinais, né? Acertar o timing de lançar alguma coisa. O que eu observo? Eles são muito habituados a justamente receberem as informações prontas e executarem, né? Então, na nossa época, que não era digital, né? Eu, pelo menos, era da época da Barça, a professora dizia, escreva sobre a pitangueira. E aí a gente ia lá na Barça, tinha 2 frases sobre a pitangueira. Daí a gente perguntava para a avó falava sobre a pitangueira. Aí a gente ia lá e olhava a pitangueira, e a partir disso, com fontes diferentes, a gente formava o nosso texto. É uma geração que já nasceu com Google, já nasceu com as informações muito prontas, então elas têm um pouco mais de dificuldade de concatenar fontes diferentes, de trazer fontes diferentes e formar a sua própria opinião. E fazer de observar ou montar uma estratégia, de fato, né, de observar um sinal, algo que está ocorrendo e trazer isso para uma realidade de execução. É muito mais fácil eles copiarem algo que já esteja pronto e ali passar por um processo de transformação do que muitas vezes criar. Isso falando de uma forma um pouco mais abstrata, digamos assim. E por isso que eu observo que precisa um pouco mais dessa didática mesmo, né? De você de aculturar e fazer essas provocações de que busque fontes diferentes e traga, mas qual foi a tua percepção em relação a isso? Aí ele começa a perceber, percebi isso, percebi aquilo, então tá. E aí você vai norteando aquele pensamento, mas justamente precisa de tempo, né? Não é algo que você... Eu acho que tem a ver com o que o Luciano trouxe da agenda, né?
Se você deixar, a tua agenda vai estar tomada por temas que você não gostaria que estivessem na sua agenda. Mas eu ainda completo porque, como é algo novo, a gente busca evitar isso. Então a gente deixa a agenda atolar de ações que são palpáveis, parece que um papel mais executivo, de dar double check ali, de executar, que eu tiro da minha frente. E talvez esse olhar que tem que ter para o novo, por não ter um objetivo, muitas vezes a gente ignora mesmo. Vai deixando de segundo plano e aí a agenda vai ficando tomada e não vai tendo essa disciplina e aí vai virando sempre esse esquecimento. E aí ela só se torna uma prioridade quando ela está tarde, quando já está acontecendo um movimento, quando eu já deixei de virar uma tendência e eu só estou acompanhando o movimento do mercado. Assim. E outro ponto também que eu acho que dificulta um pouco isso, dentro da indústria, é o medo, o próprio medo da inovação, né? Porque tem um custo a inovação, né? Então você trabalhar com uma inovação incremental, uma inovação um pouco mais disruptiva, e aí muitas vezes dentro do processo de liderança você dá a oportunidade uma primeira vez de escutar e dizer, não, vamos tentar isso, eu mapeei isso, eu estou vendo, mas parece algo muito novo, será que está no tempo certo? Ah, mas vamos tentar. No primeiro momento que não dá certo, muitas vezes, né, lá em cima, não, ó, viu, tentamos algo novo, não deu certo, já. As resistências ali. Né, já, não vamos tentar. Mas faz parte do processo, muitas vezes, a gente errar o timing de algumas coisas, né? Nem sempre a gente vai lançar no timing certo, mas tem que estar sempre inovando, né? Principalmente quando a gente é líder de marca, né? Quando a gente é líder de mercado, a gente tem que estar sempre inovando. E algumas coisas a gente vai acertar e outras coisas a gente vai lançar e não vai dar muito certo, né? Lá na Círculo, até, às vezes eu falo, e se a gente fizesse isso? Ah, não, isso a gente já fez lá atrás e não deu muito certo. Mas, de repente, lá atrás não era no timing. De repente, lá atrás a gente foi muito inovador. A gente estava tão na frente que não deu certo. Agora, talvez a gente esteja no timing correto. É o Gurgel do carro elétrico lá atrás, né? Não era timing, não é agora, assim. Mas vocês veem que isso na indústria é muito mais medo ou excesso de cautela, assim? Então, eu acho que são duas coisas que são extremamente importantes, né? Quando a gente fala de inovação em algumas indústrias, existe esse custo da inovação de investimento em molde, de investimento em processo. E aí, de fato, tem que ter muito mais certeza do que tu vai fazer antes de investir, por exemplo, né, em indústria de plástico, principalmente, né? Um molde ali vai gastar milhões. Molde, né, que tu vai gastar, que é muito caro, que tu tem que ter um payback alto. Então, tem esse fator, né, de ter esse custo da inovação, e outro é muitas vezes de bancar, de fato, não, vamos testar, vamos tentar ser o inovador, mas esse aqui não vai vender tanto, mas às vezes é aqueles 10% que eu preciso para mostrar para o mercado que eu estou olhando para frente, que eu tenho um olhar diferente, que eu estou trazendo uma proposta nova, né? Então, acho que são esses os dois pontos, assim, o custo de fato da inovação e o medo, muitas vezes, de bancar de fato aquilo. Ali na Círculo, até uma das coisas que eu percebi das outras experiências que eu tive de indústria, como a indústria têxtil e fio, esse custo da inovação ele é menor, o que faz com que a gente tenha mais essa maleabilidade, né? De vamos propor alguma coisa nova, vamos testar um fio novo, colocar no mercado. Se não deu certo, muitas vezes o custo da mudança do produto é menor. Como que, Marco, olhando para o mercado, a gente consegue entender movimentos de tendência que a gente consegue talvez adaptar num planejamento tático que já está rodando? Quando a gente fala principalmente de uma tendência que ela é muito mais rápida, muito mais momentânea, ou que a gente tem uma janela de oportunidade que a gente entra ou não entra, como é que a gente pode analisar isso? Bom, primeiro, de novo, eu acho que é entender comportamento. Então, claramente aparecem, através dessa escuta ativa, né, treinada, ele vai te dar sinais de oportunidades que podem ser tendências ou pode não ser, né? O que o Luciano falou, pode ser uma moda. Eu não estou falando que eu não posso aproveitar a oportunidade de uma moda, né? Eu posso até me aproveitar dessa oportunidade, mas eu tenho um risco e não necessariamente faz parte da minha estratégia. Eu tenho muita dúvida dessa dinâmica de olhar para a oportunidade e avançar numa oportunidade e abrir mão da estratégia, sabe? Tem muito risco aí, eu não gosto muito disso. A gente vê muita empresa perdendo a mão porque olha para uma oportunidade e vai para a oportunidade e esquece que ela é passageira, e às vezes eu invisto demais, monto uma estrutura muito pesada para aproveitar uma onda curta, né? Então eu acho que primeiro tem que entender exatamente, de novo com esse olhar de mercado, o que é uma tendência de fato e o que é uma moda que vai acabar
E aí tomar uma decisão de curtir ou surfar essa onda da moda tem que ser muito cauteloso. Eu acho que aí é um ponto. E, de novo, assim, a informação está disponível. Eu acho que o grande desafio das empresas, e aí tem a ver com velocidade, né, é de como é que eu transformo isso numa oportunidade real para a empresa, essa tendência, e como é que eu me movimento para me apropriar dessa tendência. Eu vejo também como é que eu encaixo ela na minha realidade, né? Dentro do meu mercado, dentro da minha operação, dentro da minha cultura, né? Então, mas aí eu acho que assim, o planejamento estratégico, ele é uma bússola, né? A gente estava falando disso hoje também. Ele te dá um mapa de onde eu quero estar. Via de regra, para empresas não disruptivas, eu não estou mudando esse mapa onde eu quero estar por conta de uma tendência. Não necessariamente. Eu tenho uma tendência que vai influenciar o meu caminho para eu chegar lá. Eu posso criar... Pode potencializar, né? Ou pode potencializar, ou pode até ser em casos muito graves que eu mudo totalmente minha bússola, meu posicionamento, porque a tendência é tão forte, vai acabar o mercado de papel higiênico no mundo. Pô, peraí, então, necessariamente a minha estratégia tem que mudar, meu modelo de negócio tem que mudar, mas isso é muito raro, né? O meu ponto é, a partir dessa tendência, desse cenário que eu quero estar, o que acontece é que as tendências influenciam a forma que eu vou chegar lá, a velocidade que eu vou chegar lá, as ferramentas que eu tenho que ter embarcadas para poder chegar lá da melhor forma. E, voltando no ponto das empresas, eu acho que as empresas têm um pouco principalmente as empresas de sucesso, elas têm um pouco elas têm um paradigma do zero risco, né? Eu não quero correr risco. E quem não quer correr risco não inova, não muda, vai fazer a mesma coisa a vida inteira e vai perder o jogo. Então, correr risco e errar faz parte do jogo. Eu só tenho que saber monitorar, aprender rápido, né? Que é outra coisa que a Dai falou assim, eu tenho que ouvir o cliente rápido, tenho que mudar rápido. Se eu faço isso, eu ganho o jogo. Exato. O time, né? É um ponto importante. Rápido e corrigir rápido. Porque é o conjunto das coisas. E a gente tem vivido um cenário que, como você falou no início, Marco, a estratégia, você não consegue mais construir um plano estratégico para olhar para anos. Né? Você constrói uma visão, a gente tenta enxergar essas tendências e traça um caminho, mas com certeza você vai ajustando a rota ano a ano, né? E se não mais rápido do que isso ainda, né? Então, ajustando essa rota para chegar naquele destino ou próximo daquele destino, porque também, caso você não tenha que ter mudanças drásticas. Mas tem uma coisa que está acontecendo no nosso meio hoje, né? E que é a entrada da inteligência artificial. É visível que os nossos negócios vão se transformar. Mas assim, e tem gente ainda achando que é uma moda, que está longe, né? Mas vai acontecer agora. Eu acabei de ler um livro muito interessante chamado 2041. Até recomendo, assim, um livro criativo. Foi feito de uma maneira muito criativa. É um... 2041? 2041. E o que ele constrói o livro daqui foi escrito em 20 anos, o que seria os efeitos da inteligência artificial em 2041, como seriam as empresas. E foi muito criativo porque ele fez os capítulos, como se fosse um livro de contação de histórias, né? Então cada capítulo é uma história e depois no final dessa história ele dá o cenário da transformação digital dentro. E aí uma das coisas que fala lá, só de curiosidade para a gente ver como vai ser rápido para mudar, que é uma dúvida que eu tinha. Falei assim, cara, mas como que a inteligência artificial vai entrar nas empresas e como que ela vai ocupar o espaço operacional das pessoas? Era uma dúvida. Eu falei assim, cara, como é que isso vai se dar, né? E porque eu acho que uma das coisas que vocês comentaram aqui também as pessoas não estão pensando. E eu acho que é isso que vai mudar. As pessoas vão ter tempo para pensar, né? Hoje à tarde eu estava preparando o material, eu estava usando a IA. Organize para mim, puxe para mim, pesquise tal coisa. Então assim... E é porque é muito rápido fazer isso, né? E aí uma das coisas do livro que ele fala é o seguinte, e faz todo sentido, né? Eles instalam aí na visão 2041, em algum momento, eles instalam, você está no teu computador e você tem a tua IA pessoal ali, que já está acontecendo, já está vivendo, né? Só que ainda não está com a intensidade. E ela vai vivendo a tua rotina, vai copiando a tua rotina e vai assumindo papéis e todo dia ela fala assim, pode deixar que isso eu já sei fazer, pode deixar que isso eu também já sei fazer. E ela vai assumindo aquilo e você vai ficando... sem aquela ocupação operacional, e o que a gente faz com isso? E eu lembro também que isso é uma provocação para a gente, assim, quando a gente abre a nossa agenda e tira de lá um pedaço, assim,
eu não vou mais estar aqui nessa reunião, nessa pauta, nesse aqui. Vocês tocam, eu não preciso mais estar aqui. E aí você se vê na tua sala, né, ou na tua mesa, e olha para o computador e diz assim, tá, eu faço o que agora? Esse eu acho que é o ponto. Essa, para mim, assim, ó, quando a gente conseguir fazer isso, é quando a gente, de fato, dominou a nossa rotina. Porque, assim, esse espaço ocioso no teu cérebro, ele vai ocupar. E a gente ocupa bem esse espaço. E eu acho que é isso que nós temos que preparar nossas empresas, entende? Porque muito em breve vai abrir um espaço forçado, né? E você vê, nós estamos há 2 anos construindo base de dados para poder ter inteligência artificial aplicada, porque você compra dado de mercado, assim, parece a coisa mais estúpida do mundo. Você compra dado de mercado e quer projetar suas tendências. Aí você pega os teus dados e quer cruzar com os dados de mercado, eles não colam, porque não foram preparados para isso. Não é um data lake, é um monte de informação solta, né? Então, assim, essa arrumação, essa organização, esse negócio de você concatenar as ideias, de você organizar teus dados, de você abrir espaço na tua agenda, talvez esse seja o maior desafio para a gente, de fato, perceber as mudanças, gerir pelo futuro, gerir pela mudança, preparar a empresa para essa transformação. Porque, assim, nós somos uma indústria de um segmento consolidado, mas vai mudar e vai nos afetar. E se os nossos concorrentes entrarem primeiro nessa jornada, a gente vai ficar para trás. E por que a gente está tirando o produto e botando o cliente? Para ser uma semântica mais bonita? Para ser um olhar? Não, é porque esse cliente, que é essa nova geração que está aí, ela não aceita mais o formato com que nós fomos construídos, né? Porque a gente foi construído para fazer patrimônio, para depois montar família, né? A gente tem uma jornada dada, né? Só que a gente fazia isso com a expectativa de vida de 60 anos, né? Então era 20, 20, 20. Você trabalhava, os primeiros 20 eram 20 de montar a estrutura, os outros 20 era família e patrimônio, e os últimos 20 é como é que eu vou morrer, né? Só que agora estão durando 100 anos ou 90 anos, então é 30, 30, 30. Por isso que os nossos filhos não saem mais de casa. Vão lá, né? Eles vão ficar até os 30, porque o 20 nosso é o 30 deles, né? Essa geração não tem mais isso, porque a gente precisava de carro para se locomover. Eles não precisam mais. Você tentava alugar um imóvel, eles te alugavam um apartamento vazio. Você tinha que mobiliar, então você tinha que ter grana. Hoje você aluga qualquer coisa mobiliada em qualquer lugar. A vida está mais fácil. A questão de patrimônio já não é mais a relevância principal. Eu sentei outro dia com jovens aprendizes da empresa, no almoço, assim, sentei na mesa deles, se assustaram, assim, né? O que esse dinossauro veio fazer aqui no meio da gente? E aí eu falei assim, e aí, o que são as novidades? Ah, eu estou organizando porque eu quero ir para a Austrália ano que vem. Eu falei, hã? A menina não era aprendiz, perdão, era assistente, né? Primeiro cargo. Como assim ir para a Austrália? Eu falei assim, mas e o dinheiro? Não, tô guardando, já faz 2 anos que eu tô guardando, vou passar ano que vem. Então assim, mas e você é casada? Não, eu tô namorando, mas nós estamos vendo, mas vocês vão morar juntos? Não, a gente não tá preocupado com isso. Eu quero ir para a Austrália ano que vem. Então assim, cara, não estamos falando de gente que tem capital, tá mudando tudo. E esse cliente aí vai querer que eu enxergue ele, mesmo sendo uma indústria. Porque toda a indústria, não sei se todo mundo já percebe isso, mas a indústria está indo para o cliente, né? Está se transformando esse negócio de você ter a indústria, ter o distribuidor, ter isso. Todo esse canal, ele vai continuar existindo, mas ele é uma linha mais reta já. E o cliente vai querer isso da gente. Então, assim, se eu não entendê-lo, eu não vou fazer produto que agrade a ele. Então, tem uma transformação tão grande acontecendo e tão bonita ao mesmo tempo. Só que ela está nos desafiando de um jeito que a gente não consegue ainda. Não é possível saber tudo o que vai acontecer. É uma das coisas até interessante que essa pesquisa de tendência que a gente fez foi justamente para entender, a gente vê um movimento muito grande de novos entrantes dentro do mercado, mas a gente está ainda sabendo, mas por que esse jovem está procurando, né, o crochê, o tricô, a gente via as mãos novas procurando, até essa dificuldade do canal, porque o jovem ele não sabe o que é o armarinho, então onde que ele está buscando? Prioritariamente internet, então hoje tem os
principais clientes, alguns dos principais clientes hoje são e-commerces que a gente não tem nosso e-commerce próprio, mas a gente tem clientes que são armarinhos digitais, né? E aí, com a pesquisa, o que apareceu, né? Que esse jovem, ele tá vendo o artesanato, além da sua saúde mental, que é uma busca grande dele, ele tá vendo a necessidade de se desconectar das telas, de estar muito ansioso, e o artesanato em si, ele tem esse potencial, né? Ele tá vendo no artesanato o potencial de empreendedorismo, né? Então ele tem uma agulha, ele tem um novelo na mão que custa X reais e ele consegue fazer uma peça que ele agrega valor e que ele pode vender essa peça por 200 reais. E se ele parar de repente, conforme a destreza dele, em 1 ou 2 horas ele consegue fazer. E ele pode fazer fora de hora, ele pode ser um nômade, né? Então ele pode estar em qualquer lugar e fazer o envio dessa peça. Então essa nova geração está vendo no artesanato uma oportunidade de empreender, de fato, né? De fonte de renda. E aí o que ele desenvolve com o artesanato é totalmente diferente do que a antiga artesã muitas vezes fazia. Então a forma como ele vê o artesanato, e aí muda toda a parte de receitas, né? Então como que ele não é um criador, ele é um replicador. Então isso a gente também começa a perceber que ele não é o cara que vai pegar a agulha e vai começar a criar do nada, não, ele vai ver alguma coisa, vai precisar da receita e ele vai transformar, porque ele é rápido, ele quer fazer rápido porque ele quer ganhar dinheiro com aquilo, né? Então precisa ter alguém ali criando também. Precisa ter alguém criando. Então que tipo de receita que eu vou criar para que ele ganhe dinheiro com aquela peça final? Então eu gero desejo através dessa receita. E isso é todo um ecossistema para fazer com que ele compre no fim fio, né? Que é o que a gente vende. Você tem que gerar demanda para ele mesmo poder... Isso mesmo. E fazer o estudo de tendência por ele também. Isso. E aí isso abriu um olhar para N outras oportunidades, assim, que a gente tem mapeado, e aí, né, oportunidades um pouco mais disruptivas, justamente olhando para esse consumidor, olhando para o consumidor do futuro e, de fato, os cenários de tendência, né? Vamos abrir para as perguntas. Quem tem a primeira pergunta, a Ju vai entregar o microfone. A gente tem Renato aqui. Para quem está acompanhando a gente online, só para lembrar, esse é um podcast que tem plateia. Então a gente vai entrar agora no nosso momento de Q&A, agora para uma troca rica. Eu vou compartilhar o meu microfone e eu divido aqui com o Luciano. Oi, boa noite. Meu nome é Renata e eu sou consultora de marcas e diferenciação. Vocês falaram sobre como se diferenciar, olhar para o futuro e aplicar isso no presente. E muito desse papel recai sobre nós, profissionais de marketing, marca, comunicação. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, como é que a gente pode conscientizar empresas, como as daqui da região, que são conservadoras, muitas indústrias que ainda operam com a mentalidade dos anos 90, né? Muito centrada em vendas, a enxergarem o marketing, a marca e a comunicação como áreas estratégicas e não apenas operacionais. Porque na maioria das empresas, e aí inclui as pequenas também, né? Quando esse setor existe, porque ainda não existe em todas, ele ainda é visto como apoio comercial e formado muitas vezes por profissionais muito juniores. Eita, pergunta boa, né? Eu queria uma boa. Aí, tá aí, mas é pra Raquel. Mas, deixa eu falar primeiro que a realidade é dura. A grande maioria das empresas que a gente chega, e em Santa Catarina em especial, com essa pegada mais industrial, a área de marketing tem pouca força. A gente acredita muito que marketing é estratégia, marketing é o que define. A área de marketing não é lançar post no LinkedIn, né? Ela é muito mais do que isso. Quem pilota a estratégia de uma empresa é marketing. O comercial executa a estratégia com foco, com bons indicadores, discute estratégia, mas ele não necessariamente é a melhor área para está conectada com as discussões mais estratégicas. Então, eu acho que e o comercial é muito forte. As empresas e eu não estou falando que o comercial não tem força, não é isso. Cada um tem esse papel. A grande maioria das empresas não tem um marketing como um marketing estratégico e relevante. Não tem. O processo, para mim, começa com uma discussão, e aí eu acho que tem uma mudança de cultura, que leva tempo, não é do dia para a noite, trazendo provocações importantes e mostrando cases de empresas que estão perdendo o jogo porque não têm cuidado com o marketing.
Então, acho que tem uma questão de cultura e tem uma questão também dos profissionais de marketing. Eu acho que tem uma responsabilidade, né, de quem quer fazer a mudança, tem que propor a mudança, de ter mais conexão com coisas mais estruturadas. Então, muitas vezes eu vejo discussão de marketing, é uma discussão mais fluffy. Não vai convencer conselho, não vai convencer CEO, não vai, porque não está conectado com a estratégia, não tem um discurso de... Porque eu vou falar com um cara, com um conselho, que tem uma visão financeira do negócio. Eu chego lá com um negócio maravilhoso, mas mas vai da onde para onde? Como é que eu conecto isso com a estratégia? Como é que eu conecto isso com o mercado? O que isso me gera de resultado? Se eu não tenho esse discurso na área de marketing, eu também não ajudo a mudar o cenário. Então, eu acho que tem duas combinações aí. Tem uma questão forte de cultura, que tem que mudar, e às vezes ela muda a partir do momento que o mercado começa a cobrar muito forte, ele vai ver que tem que mudar. Eu acredito nisso. E também tem a responsabilidade das pessoas de marketing fazer uma abordagem mais estruturada. Se posicionar como agente de mudança. Não adianta ficar esperando, deixa eu... Em algum momento alguém vai acordar. Não, o que eu posso fazer como profissional para fazer um pitch mais estruturado e mostrar para a turma que tem uma oportunidade real ali? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, sabe? Eu percebo isso também, até antes da atuação como consultora, fazia muito essa parte da mudança cultural, porque realmente tu chegava com... Não adianta chegar com as ideias novas, né? Era muito do que a gente tinha falado sobre respeito do legado, né? Mas assim, eu faço isso há 30 anos e olha onde eu cheguei. Você chegar com os dois pés assim, não, tá errado? Não tá. Você tem que dizer assim, nossa, realmente eu respeito e parabéns, vamos ver o que a gente pode melhorar, como que a gente pode crescer isso. E aí parte muito realmente de um olhar um pouco mais humilde também, do olhar do consultor, né, de respeito a tudo que foi feito, e como que a gente vai não fazer uma mudança de 360, mas fazer uma mudança pequena. E também trazer um pouco mais esse discurso de fato estruturado, né? Porque, mas olha, o mercado está se movimentando para estar indo para lá. Mas como? Por quê? De onde é que tu tirou isso? Então, muitas vezes esse olhar da tendência e até da metodologia de tendência, muitas vezes de entrevista, e você mostrar que você está indo para o mercado, porque principalmente a área comercial tem coisa, mas tu não entende do mercado, mas tu nunca foi para o nosso mercado, tu não conhece o mercado. Então a primeira coisa assim, não, eu fui, olha, eu visitei X clientes, eu conversei com o fulano. Você conversou com o fulano? Sim, conversei com o ciclano me disse isso, tarari, tarari. Aí tu começa a ganhar um pouco mais de confiança, de ele ver que você entende um pouco do que ele está falando, do mercado dele, né? E aí você começa a mostrar onde que esses discursos desses clientes, que ele muitas vezes, e principalmente se o dono é do comercial, ele já conhece, mas se repetiu aqui, se repetiu lá, se repetiu aqui, tá vendo que tem alguma coisa mudando? E aí você começa de fato a trazer esses dados, né? Então, esse discurso um pouco mais estruturado. Eu gosto muito da abordagem, principalmente por ser designer de produto, em começar pelo produto para depois ir para o marketing, né? Não começar só comunicando aquilo lá, mas eu começo desenvolvendo a inovação através do produto e depois eu comunico ela. E aí eu trago dados de venda, né? Então, por que esse produto aqui começou a despontar desse jeito e começou a vender nesse canal? Olha, aqui tem uma tendência aqui. E aí você traz dados da própria empresa para poder embasar um pouco mais aquela tua visão de futuro ou por que está caminhando daquele jeito. Você traz cases de empresas adjacentes. Então, eu acho que vai muito por um processo de fato. Mas coisa chata, tem que ficar o tempo todo me provando, o tempo todo né, mostrando, mas de fato, acho que é uma parte do processo. Você tem que ir realmente aos poucos, e aí você vai, eu falo, angariando líderes não, aliados, né? Porque daí você, de repente, lá dentro da empresa, você começa a ver que tem alguém ali da liderança que começa a entender o que você está falando. Opa, vamos trazer essa pessoa junto, vamos colocar o discurso. E aos poucos você vai incorporando, né? E aí projetos pequenos, aí você mostra que aquele projeto deu certo, aí você vai ganhando um pouco mais de confiança para fazer projetos um pouco maiores, só que requer de fato paciência, né? Paciência e essa linguagem, que não é a linguagem muitas vezes do marketing. Eu lembro das primeiras empresas que comecei a prestar consultoria, que eu fui apresentar um moodboard. E eles nunca tinham visto um moodboard. Então, assim, eles eram acostumados com números, eu apresentei imagens, né? Eles falaram assim,
Nossa, e aí eu vi que não conectou. Aí eu comecei a traduzir o que aquilo queria dizer, e eles começaram a achar muito, nossa, interessante, realmente, né? O que quer dizer um mood board? Então, eu acho que é muito isso, porque muitas vezes a gente pega uma liderança que não está acostumada, muitas vezes, com essa linguagem de marca, essa linguagem de comunicação, essa linguagem de branding, essa linguagem mais abstrata, subjetiva, que pra gente é fácil, mas pra eles não. Então, a gente tem que traduzir na linguagem deles, se é pro nosso trabalho crescer, né? E uma coisa que a gente fez, porque a gente também estava vendo querendo tracionar essa transformação. Nossa empresa tem conselho, então tem todo um ritual de governança para você propor qualquer mudança, né? Uma das coisas que ajuda muito é quando a gente fala de marketing, de para onde vamos, é entender onde estamos, aonde queremos chegar. Se a gente tem um caminho aonde a gente quer chegar, aí o recheio disso a gente fez muito forte entendendo o nosso mercado de consumo, entendendo os nossos concorrentes. Então a gente gastou um tempo muito importante, investiu um tempo muito importante entendendo o nosso concorrente. Então assim, a ponto de a gente levantar todo o portfólio do concorrente, de vários concorrentes, para encostar um do lado do outro e dizer assim, o que eles estão fazendo, o que nós estamos fazendo. Aqui eles estão mais avançados que a gente precisa pelo menos pensar sobre isso. Então a gente consegue criar perguntas inteligentes que fazem todo mundo refletir sobre realmente. A gente tem que construir a prova, a evidência de que existe aquela oportunidade. Porque senão a gente fica sempre discutindo só o desejo. A empresa devia. Ela não vai sozinha. Então, entender muito bem a concorrência, entender portfólio de concorrência, a gente entrou em sites de todos os concorrentes, todos, para entender exatamente como é que eles se comunicavam e como eles se comunicavam. Então, nós fizemos um depara com tudo que a gente queria mudar, com tudo que a gente precisava mudar, porque a gente também não tinha área de marketing. A área de marketing da nossa empresa tem 2 anos, né? Então, assim, mas, poxa, como é que eu justifico criar uma área? Como é que eu justifico por que eu vou gerar valor com essa área? O que ela vai significar lá dentro da empresa? Então a gente fez um estudo muito amplo para entender tudo o que estava acontecendo no mercado, tudo o que estava acontecendo com nossos concorrentes, tudo o que estava acontecendo no mercado de consumo, imagens de produtos, que é a imagem, como que os nossos concorrentes estão levando a imagem de produto, como que os líderes de mercado estão conduzindo a imagem, como que nós estamos. Então assim, tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali, e a gente foi juntando isso e fazendo de fato um storytelling. Nós estamos aqui e queremos chegar aqui. E esse é o trajeto que nós precisamos seguir. Mas como você disse, fazer pequenas amostragens, pequenos ensaios, fazer os MVPs da vida para você ir justificando aquilo e ganhando também credibilidade. Porque uma das coisas que eu também defendo muito, assim, as empresas não vão confiar na gente pelo nosso currículo. Elas não vão confiar na gente. Pensa o seguinte, quando eu fui contratado, eu fui entrevistado pelo conselho e pelos acionistas. E também fui entrevistado até pelos meus futuros subordinados, né, numa jornada de entrevistas. Mas beleza, sabe quantas horas deu aquilo? 5 horas? 6 horas. E no dia seguinte eu estou sentado na cadeira e alguém me entrega a chave e diz assim, agora é contigo, fica com Deus? Não rola, né? A gente tem que conquistar o espaço, conquistar a confiança. Então, eu acho que ter o discernimento de saber que você tem que conquistar espaço e ter uma jornada clara da onde você sai, para onde você quer chegar, eu acho que ajuda muito, porque eu concordo muito com o Marco. A gente tem que parar de ser fluff, sabe? A gente tem que ser mais hard, só que não é um hard de confronto, é um hard de posicionamento. Então, assim, estamos aqui, temos que chegar aqui, temos um trajeto para seguir, e é nisso que a gente acredita. E aí a firmeza de se preparar bem para aquele momento de debate. Porque tudo que você apresenta vai ser testado. Tudo vai ser questionado. Está pronto para responder esses questionamentos? Está preparado de fato para isso? Então vai. E aí eu acredito que a conquista vai galgando e construindo esse step by step. Eu vou num complemento, porque eu acho que a gente está num caminho bem parecido, mas muito com o que o Luciano, Marco e a Raquel falaram, assim.
Eu acho que tem muito dessa de... O Marco falou uma parada muito interessante que é uma área importante, né? Eu comecei falando da Nexa e a gente entende que a marca é um dos ativos mais importantes dentro de uma companhia. Então, se ela tem toda essa relevância, ela precisa ser encarada, você precisa se posicionar como um agente de mudança, ter esse papel de entender que você está com um ativo muito importante na mão. Então, tem que ter esse olhar mesmo ali dentro, tem que ter esse cuidado, esse dado. É uma coisa que o Luciano falou antes também, que eu acredito muito, que é você precisa entender da cultura da empresa e entrar dentro. Não vai chegar criticando o carro que você quer vender. Você tem que entrar dentro, entender a realidade, entender como que de fato tem apego, tem ego, tem um monte de coisa ali dentro muitas vezes. Às vezes nem tem tantos dados, mas você às vezes tem até mais dados, mas tem um carinho ali por trás que você tem que entender como é que você consegue fazer esse papel de mudança também. E eu acho que tem que olhar de fato para esse mercado, assim, entendendo de fato qual que é o papel. Uma coisa até que a Raquel comentou, assim, dentro da Nexa a gente tem um nosso processo de posicionamento, a gente fala muito de diferenciação, assim. Então a gente sempre olha para a empresa entendendo como é que a gente se torna relevante. A gente entende que todo negócio no objetivo final do negócio é entregar uma solução para alguém. Então eu olho para o meu cliente, eu vejo o que o meu cliente precisa e eu entrego uma solução, uma proposta de valor para aquela solução. Só que muitas vezes eu olho para o mercado e já tem um monte de gente entregando essa solução, que é justamente onde vem o papel da marca. A marca ela tem a obrigação, eu vou falar assim, talvez não seja isso, mas de entender uma diferenciação. Então eu preciso olhar para o meu cliente o que ele quer e eu preciso olhar para o mercado o que o mercado não entrega. Só que eu preciso olhar para mim o que eu tenho vocação para entregar. Não adianta eu tentar entregar algo que o mercado não entrega, mas eu também não está no meu core. Eu vou pegar uma tendência que às vezes não tem nada a ver comigo, eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir ser relevante naquilo também. Então eu preciso entender isso. E isso a gente só faz botando a barriga no balcão mesmo, muitas vezes. Indo para dentro, entrevistando o cliente, conversando com o cliente, fazendo o cliente oculto muitas vezes, enfim. Aí vão ter várias ferramentas para isso. Mas aí você está dentro do mercado, muitas vezes com mais informação do que o time comercial, muitas vezes com mais informação do que a própria empresa. Assim. E aí você traz isso. E de fato, eu acho que defende isso. Um trabalho do design que funciona muito dentro disso é desenhar essa jornada. A gente fala de posicionamento, às vezes olhando para longo prazo, porque a gente quer se tornar, mas eu preciso criar esses steps até para ficar mais fácil o entendimento de uma liderança, às vezes, mais tradicional. Entender, ok, lá é um futuro, mas talvez eu nem vou apresentar o primeiro passo. Qual que é o direcionamento, qual que é a minha tomada de decisão hoje? O que eu preciso, talvez, só alinhar antes de narrativa. Às vezes é produto, às vezes é um detalhe. Então, eu acho que tornar isso em escadas, em etapas, não olhando só para o longo prazo, para o final, contribui bastante. Vim um pouquinho pro lado aqui para não atrapalhar a luz do nosso amigo filmmaker. Boa noite, gente. Muito prazer, meu nome é Carlos. Eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. Eu nasci dentro do comercial, então nasci dentro da Stone Co e depois passei pelo Grupo Santander numa cultura 100% de performance. E quando a gente fala de tendência, uma das principais tendências que a gente vê na área comercial é as pessoas elas não querem mais ser vendidas, elas querem comprar sozinhas e tomar a sua própria decisão de compra. Ela não quer mais que ninguém ligue para ela. Eu queria entender de vocês como que vocês veem isso, como que vocês criam as narrativas. Eu acho que a Raquel falou um pouco aqui, mas eu queria entender isso. Como que vocês criam as narrativas para os clientes de vocês quererem comprar o produto sem que vocês tenham que necessariamente ir lá vender? E a segunda pergunta que eu tenho é, quando eu estava na Estônia, eu passei pelo CPU, que é um concurso de liderança lá, 70% dos alunos, 68% dos alunos reprovavam justamente pela análise de dados. Não sabia olhar e analisar os dados. Hoje a gente vejo vocês falando aqui sobre análise de dados, pegar esses dados e com esses dados na mão tomar decisão. E também o Bruno Spindel, eu sou um grande flamenguista, ele foi num podcast esses dias falando que hoje um jogo de futebol dá mais ou menos 8 milhões de números para o departamento de scout analisar. Eu queria entender de vocês se vocês acreditam também que o profissional hoje não só olha para os números, mas sabe tomar as melhores decisões, ele vale mais para o mercado? Vale mais sim. Acho que vale mais sim. Mas vamos pensar que... Eu acho que vou misturar as duas. Vamos pensar que o cara do comercial hoje ele está num momento super desafiador, né? Porque ele, de novo, ele está num ambiente super estresse. Assim. Ele tá sendo talvez a pessoa mais estressada da empresa hoje é o cara do comercial. Porque ele tem que lidar com uma quantidade de informações absurda que ele não precisava lidar até pouco tempo atrás, com uma dinâmica de mercado muito maluca, mudando muito rápido, com um cliente que não quer mais estar lá com ele batendo na porta, né, oferecendo produto. Está mudando isso. Eu acho que a figura do comercial ali, ele está num momento de
desafio, sabe, de mudança de comportamento. Eu acho que o grande pulo do gato aqui é como é que eu, como empresa, ajudo o dia a dia desse comercial. Como é que eu traduzo para ele o dado? Não adianta eu dar o dado para ele ler, para ele traduzir, porque não é o papel dele muitas vezes, ele nem sabe por onde começar. E às vezes eu quero que o cara do comercial que está lá na rua abra o computador dele, leia um relatório, faça um registro de visita, Cara, eu preciso fazer um pouco do que o Luciano falou de usar, por exemplo, a IA para facilitar a vida do comercial, para dar a informação para ele mais estruturada, para ele fazer uma curadoria da informação, não que ele tenha que construir dados, sabe? Então, eu acho que tem um pouco das duas perguntas. Primeiro, que eu acho que quem consegue ter habilidade de leitura da informação e traduzir isso numa estratégia tem muito valor. Tem muito valor. E aí conectar com tudo isso, né? Com o cenário, com tendência, com a cultura e ter essa dinâmica de transformar isso numa proposta de valor interessante, cara, isso é um baita diferencial, pouca gente consegue fazer, ou mais do que isso, poucas empresas conseguem fazer. Só que na outra ponta, o cara que é o comercial, que é o que traz o cheque, né, o que gera, né, que tá lá, ele tá num momento maluco, sim, ele tá de novo, tá super sobrecarregado, recebendo uma pressão para gerar resultado num ambiente que tá mudando muito rápido, com um monte de informação que eu não tenho nem o meu data lake pronto, como é que eu vou cobrar dele? E aí eu acho que o papel de empresa e de liderança é como é que eu facilito a vida do comercial para que ele tenha uma jornada mais simplificada possível, para que ele consiga fazer o melhor negócio possível com a menor quantidade de dados, mas dados muito assertivos. Não adianta. Às vezes eu vejo a empresa entregando um relatório para o representante, o cara não vai ler, cara. Ele não vai ler, ele não vai ter paciência, não vai ter tempo, não está preparado para ler o dado. Não vai, e não adianta, não vai fazer. Então como é que eu simplifico a vida dele? Como é que eu, como empresa, faço uma curadoria e entrego para ele o jogo meu? Cara, aperta esse botão aqui, e aí eu uso dado, né, uso inteligência, uso para falar para ele, ó, esse cliente com esse comportamento, com esse histórico, é essa oferta, leve isso aqui para ele, que isso aqui vai funcionar. E aprende com isso. Então eu acho que tem duas coisas. Uma é, de novo, eu acho que quem consegue ter domínio do dado e traduzir isso em ação é gol, assim, acho que é um diferencial, pouca gente consegue. E do outro lado, o cara do comercial, ele tem que ter a vida facilitada. Eu tenho que, de alguma forma, tirar a barreira da frente dele para ele estar disponível para atender um cliente complexo. Né? Acho que esse na minha opinião, é o jogo. Eu não vou ficar repetindo, porque acredito nas mesmas bases. Eu acho assim, numa empresa você não vai ter, respondendo a segunda pergunta, o cara de dados já vale muito hoje, muito, né? Então assim, e tanto é que nós estamos falando de empresas e indústrias com cientista de dados, de tanto que isso vale hoje, porque parece meio óbvio dizer que você pega uma informação e transforma ela num indicador e depois esse indicador, não, isso não tem nada de trivial, não tem nada de prático e de fácil. Então, geralmente, as empresas estão investindo em ter uma área de inteligência, né? Porque são poucas pessoas que têm essa habilidade, essa matematicidade, essa lógica, porque a IA é uma ferramenta que ajuda, mas ela não sabe fazer sozinha. Ela precisa de inputs. Então, assim, ela precisa de pessoas capazes para fazer os inputs para que esses dados gerem em algum lugar. E eu concordo plenamente, assim, qual é o grande diferencial de um cara comercial? É a linguagem corporal, é a abordagem. O forte do cara não é uma tabela em Excel. O forte do cara não é isso. O forte dele é relacionamento. Então, assim, é a mesma coisa que você pegar um cara do comercial e dizer agora você vai ser na controladoria. Eu quero que você sente aqui, seja controle, ele pega um cara da controladoria e diz assim, vai lá para fora vender. Tu vai matar os dois, né? Porque estão em áreas completamente diversas, porque o ser humano é assim. Então, o que o cara comercial é bom? Deixa ele fazer isso. E assim, a gente tem que dar para as pessoas na ponta, na atividade que estão, o pleno poder de decisão. Ela tem que ter a total autonomia para saber que decisão tomar na frente do cliente, na frente da máquina, naquilo que está fazendo. Só que nós temos que mastigar o máximo possível o caminho para ela chegar até lá. Então assim, eu tenho que dar o roteiro para o cara. Eu tenho que dizer para ele qual é a rota que ele vai fazer, a rota mais econômica, para ele não gastar tempo nem planejando rota. Eu tenho que dizer quais clientes ele vai passar, eu tenho que dizer o que ele vai oferecer para cada cliente. Porque eu já tenho esses dados e assim, esse cliente sempre compra isso. Então essa é uma boa oferta e a tendência é de que quem compra isso, compra aquilo. Então eu já dou o pré-work todo pronto para o meu comercial e ele vai usar a melhor habilidade que ele tem, que é o diálogo, é a comunicação, para transformar aquilo num negócio. E a hora que ele fechar aquele negócio,
a gente tem que entregar para ele uma condição que ele dê 2 cliques e está tudo pronto, porque o cadastro do cliente já está lá, porque eu já aprovei o crédito do cliente antes de ele chegar no cliente, porque quando ele chegou o pedido já estava pré-feito, pré-preenchido, ele ajustou o pedido e deu enter. É isso que nós temos que fazer, porque o foco é que eu tenho que usar a melhor habilidade daquele profissional para a competência que ele é core. Então, assim, quanto mais tempo ele tiver na frente do cliente fazendo negócio e quanto mais clientes ele visitar num dia, maior vai ser a remuneração e a satisfação dele e maior vai ser o resultado da companhia. Eu acho que é aí que está a conexão. Os dados estão por trás de tudo isso, sabe? Construindo esse caminho, essa jornada e facilitando a vida na ponta. Quando a gente pega uma atividade que exige complexidade, números e entrega para uma pessoa de relacionamento, você está consumindo energia daquele cara para uma coisa que não dá prazer para ele e que ao mesmo tempo não traz resultado para a companhia e está tirando ele do foco que é vender. Então, assim, e o nosso desafio é como que a gente faz isso acontecer. Aí que a gente deve gastar fosfato, gastar energia em como simplificar a vida de todo mundo, sabe? E não gerar complexidade. Bom, concordo gênero, número e grau a respeito. Ficou até difícil pra gente falar. Ficou até difícil, mas acho que além, né, de tudo isso que o Luciano e o Marco falaram, tem um outro ponto que também, e aí tangencia a questão de marketing, né, é esse investimento em marca. Porque a gente pega muitas vezes as empresas, quando fala assim, fazer investimento em marca, mas o que é investimento em marca? Eu vou fazer uma ativação, eu vou fazer um lançamento de produto diferente, eu vou patrocinar um influencer. Às vezes, mas será? R$4.000, R$5.000, mas eu não estou colocando esse dinheiro direto no comercial, né? Onde que é aquele retorno que vem mais direto, de fato, né? Só que esse é um esforço que vai fazer com que eu facilite a venda, porque se muitas vezes a minha marca se torna líder, se muitas vezes eu tenho uma representatividade tão grande de marca, que o meu cliente vai dizer assim, putz, eu preciso ter essa marca aqui dentro, eu preciso ter o teu produto. Então, também esse investimento, pensar que marketing é um investimento em marca, né? Que as empresas entendam que investir em marca, muitas vezes vai ser a médio ou longo prazo, mas também vai ajudar o comercial lá na ponta, que muitas vezes ele vai ser o produto que vai se vender sozinho, porque o cliente vai dizer assim, não, mas eu preciso ter, né? Até lá na Círculo tem uma situação que a gente foi num cliente, ele disse assim, eu odeio a Círculo, porque a Círculo lança muito produto e eu não posso ficar sem, porque se eu ficar sem, a minha cliente vai chegar aqui e ela vai reclamar, né? Tanto que a gente lança os produtos e no outro dia a gente já tem que estar no ponto de venda, porque senão elas já estão reclamando que não tem o produto lá. Então, e foi muito tempo de investimento em marca, que você não via aquele retorno na hora, né? Era um influenciador, desde que a gente estava comentando, por que eu estava comentando até sobre que a Anne e a Cleia há muitos anos passavam propaganda na TV, né, na TV canal aberto. Então é muito tempo trabalhando de fato a marca, né, e que faz com que acabe ajudando o comercial no ponto de venda também. É que esse ativo no final vai te ajudar, a marca, a reputação, ela vai te ajudar ou ter um acesso ao mercado diferente, ou ela vai te ajudar a reduzir o teu CAC. No final ela é um ativo que não é tão tangível, é difícil de medir, e aí se torna esse problema, que é o que a gente comentou aqui com a Rei também. É difícil de medir, mas é um caminho, assim. Eu concordo, assim, também não vou ser repetitivo, vou só validar o que os meus colegas falaram. Eu vejo muito que tem esse papel, principalmente na primeira pergunta, assim, do pessoal querer comprar. Eu acho que daí o time comercial ele se torna mais um embaixador de marca, mas ele transmite mais esse posicionamento, então ele representa mais a empresa no aspecto consultivo do que venda, principalmente entendendo isso. Vai ter, eu acho, mercado que sim, você vai ter que, eu acho, educar, conscientizar, criar pedidos, eu acho que é um
mercados e mercados, mas eu vejo muito mais esse caminho de fato, assim, o próprio time de vendas, o próprio vendedor, ele ser mais um consultor, mais relacionamento total, embaixador da marca, leva os valores, leva o propósito, leva muito a representação da empresa para se conectar e criar rapport com o cliente. E uma coisa que o Luciano falou que é fundamental, assim, trazendo para analogia, cara, dados, comercial, marketing, essas áreas, cara, é um time de futebol, de fato, assim, é a mesma analogia. Você não vai botar um zagueiro jogando ataque porque precisa um cara só, uma característica só. Você vai ter o cara que é muito bom em botar a bola para dentro e o cara que é muito bom em articular o jogo. Então vai ter essas funções ali dentro também. Então, acho que isso sim compõe um time com habilidades, com soft skills complementares, sabe? Sou Monique, eu trabalho com dados, com mercado, com tendência, e eu queria aproveitar o gancho e fazer uma provocação, como diz o Marco. Por quê? É uma realidade que eu vivo numa empresa, numa indústria lá no Sul. Seguinte, na hora que a gente chega para implantar um BI numa empresa, né, que é o nosso carro-chefe hoje, implantar um BI, a pessoa quer primeiro o comercial. Vou implantar o comercial, porque é ali que vai entrar o faturamento. Eu tenho que saber de onde está vindo o faturamento, do estado, do cliente, representante que está mais trazendo dinheiro. E a gente apresenta isso para o comercial. E aí o comercial, como vocês falaram, não me venha com dados aqui, que eu já sei o que eu faço, é relacionamento, é venda e a campo. E eles não querem ler os dados. Então a gente tem esse desafio de um setor de inovação e de melhoria, que está lá, talvez um setor novo, como você falou, que tem 2 anos, trazendo uma informação para o comercial, com dados embasados do RP dele. Aí você quer mostrar e traduzir, mas ele tem a resistência. Não, eu já sei, eu já sabia que era assim, não concordo, acho que esses dados estão errados, são alimentados errados. E aí vem a segunda também. Tem o olhar analítico. Só que muitas vezes eles não acreditam no olhar analítico da gente. E aí eu queria, devolver para vocês como desenvolver dentro de um comercial este olhar analítico para que ele entenda a importância desse BI que foi estruturado para eles, mas que eles não usam. Não é nem o vendedor coordenador. O gestor, o líder principal lá, ele olha aquele BI, ele dá uma olhada assim e diz, tá, depois eu olho isso, eu preciso vender. E a gente fica frustrado no nosso setor, porque você criou 8 telas com todas as informações e ele não vai dar importância para aquilo, enquanto tem outros setores querendo indicadores. Então, é o primeiro setor que quer, mas é o último que quer analisar. E aí, o nosso desafio, estando 1 ano e 8 meses nessa indústria, é ainda fazer com que o comercial analise esses dados. E a gente bate numa tecla, mas existe uma resistência muito grande. Então, eu queria trazer para vocês, e aí, como que a gente muda essa cultura, como você falou, Raquel, tem que ser devagar, tem que convencer, tem que trazer, mas como é difícil, Então, assim, pela experiência de vocês. Pode ser devagar, mas 1 ano e 8 meses não dá, Eu gosto de mexer no bolso da área comercial. É uma área sensível no comercial. Super sensível. De novo, vamos pensar no sistema. Não adianta colocar um BI se não mudar o sistema. Eu não estou falando de sistema de tecnologia, é o sistema de negócio. Assim. O BI está aqui. Assim. E às vezes ele sozinho não vai fazer grande mudança. Eu acho que tem que mudar a forma que eu faço a governança do comercial. Porque aí o BI começa a fazer parte do processo, ele começa a fazer parte da entrega. Se o cara não usar o BI, ele não vai conseguir entregar o que ele tem que entregar. E aí a combinação tem que ter boas metas, bons indicadores, mexer na remuneração da turma, e aí o BI faz parte do jogo, e se ele não usar, ele não consegue entregar. Eu acho que esse é um caminho assim, de convencimento, Então, muda a governança, bota ritual. Se o cara que é o líder do comercial não olha para isso, não vai acontecer. Não adianta, vai gastar tempo, dinheiro, não vai acontecer. Não adianta. A gente já viu esse filme, Então, a nossa maior dificuldade, por exemplo, em implantar projetos que a gente coloca lá o sistema de negócio para funcionar com o go-to-market é porque as pessoas não estão conectadas. Tanto é que quando a gente começa um projeto, a primeira coisa que a gente fala para o CEO, fala assim, cara, você tá afim de mexer no vespeiro, de mudar, de transformar? Vamos nessa. Porque é transformação, então muda a forma de remunerar o cara. Eu vou te remunerar por uma entrega que não é só gerar receita. Eu quero que você me entregue receita, eu quero que você me entregue gere lucro, eu quero que você me dê dado, eu quero que você me traga... Eu pago um pacote diferente. Minha combinação de incentivo faz com que ele seja um cara que usa o dado. Então eu acho que tem uma questão de governança. Eu tenho que mudar a governança, senão o BI não vai funcionar, não adianta. Não adianta. Pode botar mais 2 anos, vai ficar lá, não tem jeito. Por outro lado...
eu tenho que dar isso o mais mastigado possível pro cara. Se eu dou um dado para ele cheio de gráfico, ele olha para mim e fala, meu Deus, assusta, ele não foi treinado para isso. Imagina que esse cara tá numa empresa há 30 anos de sucesso, ganhando dinheiro, e que ele nunca usou o dado para nada. Aí chego eu lá amanhã de manhã e falo assim, agora você vai começar a usar. Mas para quê? Jogo como é que é? Time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe, sim. Então tem uma questão de cultura, tem uma questão de governança, tem que dar o dado de novo para ele mais simplificado possível para ele poder usar no dia dele. Se ele sente que mexe no bolso dele, mexe, facilita a vida dele, ele começa a valorizar. Senão fica distante da realidade, sabe? Eu ainda boto, seguindo a mesma linha de raciocínio, para que ele precisa? Que problema a gente quer resolver? Porque se você não tiver um problema, você não precisa de dados. Não tem um problema. Está batendo meta? Está entregando preço? Está entregando margem? Está entregando volume? Está entregando tudo? Então, o que eu quero com aquilo? Com aquela informação? Não preciso para ela para nada. Então, assim, qual é o desafio dessa área comercial? Qual é o problema que eles têm que resolver? Qual é a dor deles? Porque eu acho que, assim, o principal ponto que eu faria era sentar junto com o cara e dizer assim, cara, eu só vim aqui para entender qual é a tua maior dor. Aonde está doendo? Não, putz, eu estou conseguindo fazer volume, mas não estou fazendo margem. Eu estou conseguindo fazer isso. Então, assim, aonde está a dor? E aí você fazer um BI ou gerar uma informação mastigada, como falamos, mas direto no ponto de dor. Porque daí ele vai dar valor. Porque assim, senão você está pegando um monte de dados que ele já conhece, só que está estruturando de uma forma diferente, e isso não está gerando nenhum fato novo para ele. Nenhum. Então, assim, a gente gasta muito tempo e muito dinheiro com BI, e a gente às vezes se pergunta pouco para que eu quero aquilo, aonde eu quero chegar, o que eu quero resolver, que problema eu quero resolver. E se eu digo que eu quero mudar o perfil da venda, eu tenho que mudar o modelo de remuneração, então eu tenho que dar um dado que mostre, olha, se você vender mais o azul, tem mais margem do que você vendeu o preto. Então, assim, aqui está um dado, e você vende mais o azul nessa região, então aquela pessoa sabe vender o azul. Tem que ter um problema para ser resolvido. Se você não tiver, anda em círculos. Só complementar que eu lembrei de uma coisa depois que o Luciano falou, o meu sonho é ter um BI com insight, sabe? O BI que vai lá e o cara abre a tela e pula um pop-up aqui, ó, dada essa informação aqui, ó, traduz aqui, é isso aqui que o cara tá querendo falar. A IA integrada, né? Então, cara, facilita a vida do comercial de novo, né? Eu dou um negócio pronto para ele. Aí ele tem que fazer curadoria só, não precisa ficar pensando muito, tá lá o dado. E show de bola. E complementando também, acho que essa questão de mudar a remuneração, mudar os indicadores, muitas vezes assim, não fazer uma mudança de indicadores total, mas fazer uma parte dele, né, mudar um pouco a remuneração, dividir a remuneração com diferentes gatilhos, né, para que ele consiga aos poucos perceber que se ele mudar um pouco a forma de vender, ou ele for procurar um outro canal, ou ele ir num canal um pouco diferente e munir ele de informação de como que ele vende nesse outro canal, ou como que ele vende esse mix novo que eu estou propondo para ele, que é algo muito importante, que muitas vezes não é que ele não queira, é que ele nem sabe direito como fazer aquilo. Então, não adianta eu mostrar o dado, você tem que fazer, não, mas eu nem sei chegar, eu nem sei entrar naquele canal, é um canal que não estou nem vestido adequado para entrar. Então, assim, eu tenho que dar esse estímulo financeiro e dar tudo o que ele precisa para ele conseguir atingir aquilo. E outro ponto que eu acho que é interessante é testar pequeno, que é o que a gente já falou. Então, assim, vamos testar na filial que mais está junto com a gente? Sempre tem aquela filial que é a que mais está próxima, muitas vezes é a filial onde está a sede da empresa. Vamos testar com essa, onde eu tenho um time comercial que está mais aguerrido, que está mais junto, para mostrar para o restante, né, das outras filiais que pode ser, que é possível, né? Tentar fazer uma mudança muitas vezes no todo se torna um pouco mais complicado. Então, fazer uma mudança numa primeira filial, testa, viu que deu resultado, aí eu começo a mostrar para os outros. Então, acho que esse também é um outro ponto que pode auxiliar. Um dos dados específicos, né, apura mais, faz esse análise de um dos indicadores, né, para conseguir trazer mais mastigado para a tomada de decisão também. Boa noite, eu me chamo Caroline, eu sou estrategista de marca publicitária e hoje eu estou como coordenadora de uma área de marketing numa empresa de tecnologia aqui de Blumenau. Para Círculo,
como se tornar sinônimo de categoria com uma tendência. Como você trouxe ali o exemplo da amigurumi, que eu já saí pesquisando e vi que amigurumi círculo, né, palavra-chave no Google, então com certeza vocês conseguiram trabalhar fortemente isso em campanhas de marketing, enfim, e é muito difícil, né, se tornar sinônimo de categoria quando a gente fala em posicionamento de marca versus produto, e vocês trouxeram algo bem significante assim, para o ramo, né? O que tu define e atribui essa percepção numa thread, assim, em algo bem objetivo mesmo? Bom, eu acho que primeiro é estar em contato com o consumidor final, com quem usa de fato o produto. Então, no caso do amigurumi, foi justamente isso. Começou a perceber, começou a despontar. 1, 2, 3, ali, opa, vamos começar a observar isso. Não dá para perder o timing, né? Porque às vezes essa coisa de... E realmente aproveitar a oportunidade, né? Então começou a se mapear, começou a ver, começa a se movimentar para isso. No caso do amigurumi teve muita assertividade, porque a gente já fez o registro da marca também. Então falou na técnica, a gente já fez o registro da marca em relação ao produto, e depois trabalhar muito isso, porque o que a gente trabalhou na sequência, né? Hoje já tem o Amigurumi Day, então a gente instaurou o Amigurumi Day, então a gente começou dia 20 e poucos de março, e aí se tu colocar no Google vai aparecer já o Amigurumi Day, foi a gente que começou, e todo ano a gente promove alguma ação, alguma coisa, traz artesãs, alguma coisa, lança produto, né, focado no amigurumi. Outra coisa, a gente diversificou o mix pensando nessa categoria. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, eu tenho 5 tipos ou mais tipos de óculos, all-star, sandália, chapéu, tudo que você precisa para montar o seu amigurumi. Eu tenho minis, mini all-star, mini chinelinho. Então, a gente foi diversificando, a gente não ficou só no fio, a gente foi se apropriando mesmo da categoria e diversificando a família também, né? E aí, entrando mais a fundo na técnica, o que elas buscam. Então, recente agora, a gente fez um super lançamento, que foi o amigurumi chenille, que era algo que a gente já foi monitorando, de fato, que estava muito forte no exterior, esse tipo de fio, que era um fio mais tubular, mais fofinho, que dava uma estética mais fluffy, assim, pro amigurumi. E aí, foi um ano de desenvolvimento, muito teste para chegar no fio ideal. E lançamos, e foi assim, um estouro de venda, porque elas amaram, era o que elas queriam, mas justamente por causa dessa conexão muito forte com a consumidora final. Tá conversando com ela, e às vezes é nas sutilezas, assim, que você pega de uma narrativa, de um diálogo, porque isso aqui enrosca na agulha, né? Então eu tenho dentro hoje um núcleo que a gente chama de ateliê, que são estilistas que sabem fazer as técnicas e conseguem traduzir todas essas informações mais conectadas com as artesãs. Um pouco pesquisa, produto, consumidor principalmente, né? Isso. Esse timing da tendência. Isso, esse timing da tendência. E claro que vão ter, assim, aquilo que a gente... são mudanças um pouco mais disruptivas, e outras que são incrementais, né? Um fio novo, e tem algumas mudanças um pouco mais disruptivas que a gente faz, que daí tem um tempo maior de estudo e análise, né? Muito obrigada, vou sair comprando já, inclusive. O4B, por que essa temática nas médias empresas, trazendo para a realidade, não está na cola do planejamento estratégico? Eu já passei por algumas empresas e eu vejo um distanciamento de falar sobre tendências. Se fala muito sobre estratégia, planejamento estratégico, o para onde vamos daqui 5 anos, 2, 3, mas por quê, né? Como que eu levo isso? Quem deve levar é o marketing, quem que puxa? Vamos lá, primeiro porque não tem. Não tem porque, pensa o seguinte, as empresas com 30, 35, 40 anos viveram uma realidade que eles não se preocupavam com o planejamento estratégico, e está lá no mindset deles que o mercado é um mercado super estável, com pouca mudança. Para quê? Isso é uma visão, né? Por que eu vou fazer planejamento estratégico se o mercado é um mercado de poucos competidores, pouca inovação, pouca mudança?
E pensa que o cara que viveu esse momento está lá na gestão, é o CEO, é o dono. E na outra ponta, ele pensa também o seguinte: esse mercado muda, é tão louco, eu vou no meu instinto aqui, na minha percepção de empreendedor, e vou tomar decisão e dá certo. Ele está ganhando o jogo assim. Você imagina chegar para um cara que tem sucesso no negócio dele e falar assim: tá, mas não dá para jogar mais assim. O mercado mudou. Então eu acho que tem muito a ver com a história das empresas. As empresas chegaram no mercado que, de um lado, tinha pouca mudança até pouco tempo atrás, o mercado fechado, né, a gente falou um pouco disso, e do outro lado, o mercado maluco do Brasil, que muda todo dia, todo ano. Ele pega essas duas realidades e transforma isso numa verdade que é: para que eu vou fazer planejamento? E vive tomando decisão assim, no instinto, correndo risco. Então, assim, é difícil. Talvez seja o produto que a gente mais tem dificuldade de ser comprado, né? Porque eu sempre falo, quando o cara toma a decisão de comprar um projeto nosso, eu falo assim: parabéns pela decisão que você tomou, porque vai ser bom para você. Mas eu acho que quem tem mais dificuldade de fazer a compra, né, com o convencimento, é projeto de planejamento estratégico. As pessoas não acham que é importante. Como é que a gente faz o convencimento, né? E com quem? Primeiro tem que falar com... Cara, tem que ser liderança. Se a liderança não está comprada, não adianta que a coisa não saia do papel. Tem que estar comprada, tem que entender que precisa fazer o processo, passar pelo processo. Então a gente fala com o C-Level, né, com o nível, e essa turma tem que estar... Eu acho que pode ser que tenha alguns influenciadores, a área de marketing, por exemplo, quando ela é estratégica, que ela ajuda, é um comercial forte. É difícil ele estar pelo comercial, muito difícil. O comercial está muito focado na execução. Mas também ajuda, o CFO, que tem essa visão de estratégia, também ajuda, mas está lá em cima. E aí, essa decisão, neste nível, para empresas que não têm o costume, começa uma jornada de discussão de estratégia, tem muita questão de didática, tem que começar de forma faseada, né? Eu sempre falo que não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona. Tem que criar esse ambiente para planejamento estratégico. E mais difícil do que discutir planejamento estratégico, ter oportunidade, é de executar. Porque pensa o seguinte: topei fazer, vamos desenhar, vamos olhar para a tendência, vamos construir cenário, tá tudo certo. Ele faz tudo isso com a gente. No dia seguinte, de manhã, ele acorda aquele mesmo cara da empresa de 30 anos atrás que vive de oportunidade. E ele vai querer fazer o curto prazo e vai pegar o planejamento estratégico e vai esquecer que tem um planejamento estratégico. Então, o que ajuda também? Um bom roadmap, com uma boa governança, para que não deixe os caras escaparem da execução. Criar um comitê, por exemplo, de estratégia dentro do conectado com o conselho, garante que a gente tenha ali uma certa governança para não deixar alguém pegar e jogar o planejamento estratégico fora. É difícil. E para mim talvez seja um dos grandes desafios das empresas que não querem nem falar do assunto, né? Muito obrigada. IPEL, como se manter relevante em um nicho comoditizado, né? E que muitas vezes ganha pelo preço? Ótima pergunta, e assim, você até aceito bastante indicações, sabe? É bem legal, assim. Até fica pra plateia aí, né? Pode mandar no WhatsApp. Mas é porque a IPEL tem história, né? Então, a gente tá aceitando. Mas assim, na verdade, o papel é uma commodity, né? Mas como toda commodity tem nicho. Então, aonde você coloca o teu produto e que tipo de cliente, porque assim, pensa que o negócio o papel no Brasil é um negócio de 20 bilhões. E a gente é uma empresa daqui de Indaial que fatura 600, 700 milhões. Então a gente é uma pulga num oceano gigantesco. Ou a gente constrói uma estratégia e encontra o nosso lugar e constrói um portfólio de produto, um mix de produto para atender bem aquele nicho e aquele mercado, e aí tem que entender muito bem de onde você está para fazer a melhor oferta e não ficar e tentar sair da guerra de preço. Então, e a gente vive isso nesse momento, né? A gente está passando justamente por essa transformação. Então, aonde eu vou conseguir colocar meu produto para que a gente consiga ter competitividade, margem e saúde no negócio. E daí, uma das coisas que a gente já viu é abrir o leque do portfólio e olhar o cliente significa que ele vai te trazer problemas, né? E aí obriga a gente a criar área de outsourcing, obriga a gente a ter que dar um olhar diferente para nível de serviço. Então, obriga a gente para uma série de coisas que é o fato de você se posicionar exige. Então, eu acredito que existe mercado para todos e para todas as empresas. A questão é que a gente tem que conhecer muito bem o mercado para saber qual é o nosso lugar.
né, e achar esse lugar e trabalhar para que ele te gere para que você gere valor para esse cliente e ele consiga perceber o valor da tua empresa. Esse é o desafio. O próprio consumidor traz, né, isso, acho que de tendência, unindo a tendência, a mudança dele, provocando a mudança da indústria, enfim, das empresas, né, e indo para a linha de puxar para o planejamento estratégico, porque as empresas talvez não estivessem olhando tanto de perto, né, e isso tem espinhado muito mais, eu acho, recentemente. Obrigada, eu vou pedir para o Edu, então, contribuir, né, de alguma forma, que consiga fazer um compilado de um pouco de tudo, assim, de que forma que eu consigo unir colocar a marca no centro da estratégia, do planejamento estratégico, trazendo a parte de tendências, me mantendo relevante, saindo desse distanciamento de guerra de preço, né, em muitos mercados que são comoditizados e podendo surfar uma onda um timing de mercado ou de consumidor, né. Bom, boa pergunta, obrigado, Carol. Eu acho que vai muito do complemento, de uma maneira geral. Eu acho que a estratégia de negócio dita muito a estratégia de marca no final. Então, você entende como negócio qual que é o seu norte, e a estratégia da marca tem o papel de encontrar esse posicionamento, que foi esse nicho, por exemplo, que até o Luciano comentou, e conseguir representar isso. Eu acho que ela tem um papel, muitas vezes, de traduzir na comunicação, ou traduzir dentro do produto, traduzir dentro da empresa, levar para a cultura de uma forma mais clara quais são os caminhos que você tem que ir para caminhar para esse lugar. Então, eu acho que o papel da marca é muito entender dessa estratégia de negócio, conseguir, claro, em cima da vocação, em cima do local, porque você vai olhar para o mercado, olhar para a sua cultura e você vai entender aquilo que eu comentei, né? Quando você olha para o mercado onde tem oportunidades, nichos que ainda não são bem atendidos, ou até concorrentes que acabam não conseguindo entregar alguma característica, alguma feature, algum atributo ali dentro, seja às vezes da agilidade, na proposta de valor do lojista, enfim, você vai entender dentro do seu mercado onde tem oportunidades, você entende que a sua cultura está aberta para aquilo ali, e você consegue montar uma estratégia de negócio, a sua marca, eu acho que consegue direcionar muito mais claro qual que é a proposta de valor daquilo ali. E aí construir sim uma narrativa, construir um produto, construir um alinhamento na gestão, que eu acho que sim, esse é de cima para baixo também, que te leve para esse caminho de uma maneira mais direcionada. Assim. Eu acho que esse é o caminho. Não vejo que é só alinhar a comunicação, não, acho que não é esse o ponto, mas eu acho que ela tem esse papel de beber da fonte da estratégia do negócio, entender no final o que o negócio quer, qual que é o objetivo, ele quer ser vendido, ele quer gerar equity, ele quer criar margem, ele quer aumentar portfólio, ele quer não depender mais de um produto específico, qual que é a estratégia de negócio. E aí a marca, sim, a estratégia de marca vai te ajudar ou criar prime price, ou criar valor, enfim, bebe da fonte da estratégia e eu acho que sim, alinha tudo dentro da empresa para conseguir, aí sim, depois comunicação, depois narrativa, depois os outros passos, que é o que vai ser ferramentas para conseguir criar essa percepção que vai ajudar o negócio a alcançar o seu objetivo como negócio, como marcas. Se tu me permite só fazer um complemento final, a importância disso, né? A Círculo, apesar de ter, quando eu cheguei lá, meu Deus, já tinha toda a história do amigurumi, líder de mercado, marketing como mola propulsora. Logo que eu cheguei, eu lembro disso, tá, mas e aí, qual que é o propósito? Onde que a Círculo quer chegar? Né? Que foi o que eu comentei até no início. Quem que a Círculo quer ser? E eu nunca tive uma resposta muito, assim, clara, assim, do que era. E eu ficava aquela pergunta, mas eu preciso entender. E aí, bom, eu percebi que eu não ia conseguir ter essa resposta assim tão na mão. Eu olhava a visão, a missão, e para mim não fazia muito sentido. E aí, como eu já tinha feito consultoria antes, eu já tinha entendido um pouco do mercado, eu trouxe esse olhar, assim, de que, nossa, antes, essa questão do fazer o crochê, do fazer o artesanato, era a mãe que passava para a filha. E se perdeu isso, não acontece mais isso. Quem é que vai continuar mantendo essa chama viva do artesanato? Quem que vai continuar formando essas novas mãos? Se eu não tenho mais esse passar geracional. Como líder de mercado, se eu vendo isso, esse é o meu grande propósito. E aí, quando
caiu essa ficha e daí eu apresentei, né, para o restante da diretoria, para o CEO, disse assim, faz sentido isso para vocês? Posso, se vocês não quiserem colocar isso, mas posso eu utilizar como marketing para poder respaldar um pouco mais as minhas ações para o meu time? Eu disse, não, faz sentido, realmente. Porque daí abre um leque tão grande no sentido de que eu não vendo só mais o fio, eu tenho um propósito de ensinar. Então, eu tenho que ter uma plataforma de ensino, eu tenho que fazer receitas, eu tenho que estar sempre gerando inovação, porque eu tenho que estar gerando desejo nisso que eu estou desenvolvendo. Abre um leque para N outras coisas. Inclusive, foi a partir disso que surgiu o projeto de a gente trabalhar com licenciados. Então, no início do ano, a gente licenciou a Hello Kitty. Foi um teste. Mas justamente como é que eu vou me conectar com essa nova geração? Como que eu vou chegar neles? Eu vou pegar outras marcas, né? Vou me conectar e vou trazer... Que marcas que eu vou trazer? Eu vou trazer marcas que tenham conexão emocional e que tenham passado de geração. Então, a minha mãe me apresentou a Hello Kitty. A Hello Kitty tem 50 anos. Então, eu vou me conectar com essa marca que tem valores similares à minha e vou trazer isso para uma nova geração. E aí a gente fez o primeiro lançamento de licenciado com o kit Amigurumi da Hello Kitty e foi um super sucesso. Então, os kits que a gente vendia, a gente vendeu, acho que deu mais ou menos uns 30% a mais do que os amigurumis que a gente tinha, que eram as receitas das nossas artesãs, que não eram bichinhos conhecidos, né? E sempre pensando no propósito dela vender aquilo. Então, ela vai uma tag, que ela vai vender aquilo como um produto licenciado mesmo. E por isso a importância realmente do propósito, porque daí ele amplia um pouco mais a tua visão e você consegue respaldar também as tuas ações pro time, né, do desenvolvimento, enfim. Até complementar o que a Raquel comentou, um ponto verdadeiro é que o propósito, acho que ele foi muito banalizado e trazido para uma narrativa, acho muito errado, assim. Por isso que eu uso muito o termo vocação, assim, como empresa, porque quando você entende, tipo, eu falo lá na Nexo, o nosso caminho nosso propósito, que a gente tem muito evoluir, mudar a cultura de marca, porque a gente acredita que a marca é um ativo. Essa é a proposta de valor que a gente tem que fortalecer, esse ativo que ela é para te ajudar a cumprir o objetivo de papel do negócio. Então, o nosso propósito é mudar a cultura de marca. Isso faz a gente olhar para a tendência de uma maneira muito maior. Porque senão a gente não estaria fazendo um podcast, por exemplo. A gente não estaria de uma maneira itinerante, a gente não estaria olhando outras coisas se a gente não olhasse para isso. E não como um floreio só para narrativa, mas como um papel de produto lá dentro. Escrever livro, mudar a metodologia, tudo que a gente faz lá dentro é muito sempre olhando para isso. E esse, eu acho que é o resultado mais a curto prazo que um trabalho de branding pode trazer para dentro de uma marca. Olhando para o planejamento. No final, ele tem que ajudar a gente a cumprir o nosso objetivo como negócio. Ponto. Mas a mais curto prazo, não olhando a longo prazo, não olhando ao equity, ele vai te dar esse caminho, essa clareza. Qual que é o próximo passo? Qual que é o foco? Para encerrar e seguindo na mesma linha também, foi curioso porque a gente também foi para a linha do propósito, né? Então, quando a gente começou a olhar para isso, dizer mercado, para onde vamos, o que vamos fazer e tal, surgiu a necessidade assim, mas que diferença nós fazemos no mundo? O que isso causa e tal? E começamos a fazer um estudo e fizemos um estudo bem legal. Contratamos uma profissional especializada no assunto, começamos a levantar os dados e saiu o nosso propósito. O nosso propósito ficou, fazemos do papel a arte de promover saúde. E fazemos do papel, que já é uma coisa diretamente ligada a gente, o papel e a arte, porque nós somos uma empresa muito criativa, né? Nossa empresa ela nasceu de dois sonhadores que construíram ela com base em ferro velho, né? Então a empresa nasceu do ferro velho. Então a arte vem de a gente ter esse dom artístico, né? E promover saúde, porque a gente fez um estudo com base nos dados da saúde no mundo e descobriu que aonde tem papel tem saúde, porque onde chega o papel, onde chega a água e o papel, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior, menos níveis de doença, Então, assim, a gente percebe que a gente tem uma contribuição com a sociedade que vai além de produzir. Só que ao desvendar isso, ao olhar para isso, a gente diz assim, cara, é uma responsabilidade muito grande. E aí, como que a gente aplica isso para todo mundo, para os funcionários, para a equipe toda? Aí começa a falar de saúde é corrida, saúde é lazer, saúde é saúde mental, saúde. Cara, abre um leque de olhar que mudou a nossa visão de como gerir a empresa, inclusive, né? Também baseado no propósito. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, né? Mas eu acho que a gente teve quase 2 horas de conversa, então
Acho que muita troca rica aqui. Uma última pergunta, mas não é uma pergunta, é uma frase, uma palavra aqui para os convidados, que é, se fosse resumir, né, esse grande papel, ou se cada um pudesse deixar uma frase para quem está ouvindo a gente aqui, de como que aplica uma tendência sem perder o norte, curtinho, direto, uma frase, uma palavra, qual que vocês aplicariam, ou qual que vocês levariam para os nossos ouvintes? Cara, eu acho que pode ser não sei se é uma frase, mas eu acho que não acredite na tua história regressa, passada, tão fortemente, não aposte todas as tuas fichas nessa história, porque ela não vai garantir o teu futuro, dado que o mercado mudou totalmente, né? Então, eu acho que tem que estar predisposto a olhar para a mudança. Eu acho que é meio que aproveita a jornada e aprende com ela, talvez seja isso. Aproveita a jornada e aprende com ela. Não acredita que essa jornada não é uma jornada de aprendizado. Acho que se você tem isso na cabeça, como indivíduo e como empresa, automaticamente você vai estar conectado com tendência, vai estar desafiando o modelo, acho que por aí. Esse mindset infinito, né? Eu acho que eu vou usar uma palavra que você começou aqui, Marco. Não existe transformação, mudança, tendência, o que seja, se a gente não tiver a cabeça ambidestra. Então, acho que a palavra que eu deixaria seria ambidestria. A nossa capacidade de olhar para o futuro e conduzir o presente ao mesmo tempo. Porque uma coisa não abre mão da outra. A nossa fábrica fica do lado de um rio. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Diz assim, nós temos que atravessar o rio com 2 canoas. A canoa do presente e a canoa do futuro. Um pé em cada canoa. Se você for com uma só, você cai e tem que levar as 2 até o outro lado do rio. Como é que a gente faz isso? E olha, talvez ser ambidestro seja o maior desafio ou seja a maior oportunidade que a gente pode ter de levar a nossa empresa para o futuro, né? Então, porque não é uma coisa e outra. Se conectando um pouco, mas eu acho que mudando um pouco o viés, que se fala tanto em, mas como é que eu olho o futuro, como é que eu vejo o futuro, a tendência, na verdade, o futuro, ele está no presente. Quanto mais você observa o teu presente, quanto mais você observa os movimentos que estão ocorrendo hoje, é aí que você vai ter a tua visão de futuro. Não adianta, não é uma futurologia, não é uma bola de cristal que vai dizer, o futuro vai ser desse jeito. Não, você tem que estar o tempo todo observando o teu presente. E aí sim, identificando os pequenos movimentos. É ali que está a chave de vocês, de fato, olhar para o futuro. E estar o tempo todo fazendo isso, né? Não é, agora eu saí e inovei. Não. Porque daqui a pouco o teu concorrente vai estar te copiando, então é o tempo todo estar observando o teu presente e identificando para que caminho que está indo para o teu futuro. E pensar sempre que a gente também constrói o futuro, que não é só esperar que o futuro chegue, mas a gente vai construindo também o futuro a partir do momento que a gente está olhando para o presente e direcionando e observando para onde é que a gente quer ir. Raquel, onde o pessoal te encontra? Qual rede social você mais usa? Onde é que o pessoal pode te acompanhar? Então, gente, eu tô trabalhando mais a minha rede social até ultimamente, mas no meu Instagram, acho que é o principal canal, é Raquel Broco, meu nome é com 2 Cs, pode me encontrar lá, posto às vezes algumas coisas da Círculo, um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho da minha vida pessoal também, e também se alguém quiser se conectar comigo por e-mail, também é raquelbroco@gmail.com, esse é o meu pessoal, que eu acho que é o mais fácil, mais simples para também falar comigo. Marco, onde o pessoal te encontra? LinkedIn. Eu não sou muito bom de Instagram, não. O pessoal fica me cobrando, a Aline fica me cobrando. Eu não sou muito bom. Eu coloquei ali agora, Marco, All4B, e apareceu na hora a tua... No Insta? Olha aí. No Insta e no LinkedIn. Então, Marco Oliveira ou Marco All4B vai aparecer no LinkedIn. LinkedIn eu funciono bem. E-mail marco.oliveira@4b.com.br, também super à disposição de vocês. Legal, tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Quem quiser usar um relatório que a gente tem, que é o relatório de prontidão de GTM, me manda no e-mail, a gente até quer trazer o QR Code, mas marco.oliveira@4b.com.br, me manda um e-mail lá e fala assim, eu gostaria de receber o relatório de prontidão, a gente te manda um link, vocês preenchem, automaticamente vocês vão receber um resumo, que é um relatório que fala um pouco quanto que a minha empresa está pronta ou não, ou o grau de assertividade na nossa metodologia de go-to-market, e depois a gente pode marcar um bate-papo.
Tá bom? marco.oliveira@4b.com.br. Vou deixar na legenda aqui para o pessoal que estiver assistindo e depois poder pegar aqui também. Manda lá, vai ser um prazer. E Luciano, onde é que a gente te encontra? LinkedIn. Sempre estou atento, sempre estou monitorando, sempre estou... Ainda hoje eu estava assistindo um podcast com a VP, né, a Head Brasil do LinkedIn, dizendo isso. O LinkedIn não é uma ferramenta só de recrutamento. O LinkedIn é uma ferramenta de comunicação e de interface. Então é lá que vocês me encontram, Luciano Barbosa com Z. E tem o perfil meu com IPEL e tem o perfil meu pessoal também. Encerramos então mais um episódio. Agradecer Raquel, agradecer Marco, agradecer Luciano, o tempo de vocês. A gente, para quem está acompanhando, são 10h30 quase aqui, então a gente está há um tempo aqui. Quem não sabe, tem outubro, a gente tem outubro em Blumenau, então desafio juntar essa galera aqui, né? Gente, plateia, muito obrigado. Em breve o episódio está no ar e espero que a gente se encontre muito mais vezes. Muito obrigado, gente. Obrigado.